Muito bem, meus queridos, bem-vindos uma vez mais à salinha do Só Vai Podcast, um podcast cheio de novidades, cheio de curiosidade, cheio de bagunça, cheio de desordem. A única ordem sempre vem por parte do convidado. E o convidado de hoje é uma pessoa ilustre, uma pessoa especial, que fez parte da minha infância. Quero passar a bola agora para o senhor, pastor Silas. Apresente-se um pouco para a galera, apresente-se um pouco para o pessoal sobre o seu trabalho, o que o senhor faz, qual que é a missão do senhor no Brasil e fora do Brasil. Sobretudo fora do Brasil, não é isso? Isso. Então, meu nome é Silas Martins, né? Eu sou pastor, mas também sou missionário. E eu conheci o Michel quando era criança, né? Então, faz muitos anos, mais de 25 anos atrás, eu creio, né? Faz muito E, tempo, hein, pastor? muito tempo. E daí nós nos conhecemos, tal, e eu saí do Brasil no ano 99, né? Com um chamado missionário. E eu morei na Espanha como 7 anos, Barcelona, né? E daí, com esse chamado missionário, depois eu vou comentar mais em detalhes, assim, vou dar Sim. só uma introdução, né? Show, show. E Deus usou nós, eu, minha esposa e meus dois filhos na época, né? Que é a Elisama e o Luiz Henrique. Diga de passagem, um grande abraço para Elisama, para o Luiz e para Ruth. Isso. Ruth, diga-se de passagem, galera, eu quero aqui, eu quero, na frente de todo mundo, pedir desculpas para irmã Ruth, que teve que me aguentar. Ela e o pastor Silas foram meus professores da escola dominical. Sim, Pastor, me desculpe por eu ter feito tanta bagunça naquela salinha sim, sim, atrás da igreja. sim. Bom, mas então o que aconteceu? A gente teve lá esse tempo, né, na Espanha aqui 7 anos, e como missionários, voluntário, eu sempre trabalhei por minha conta também, né? E a gente abriu uma igreja aqui na Espanha, né? E daí dessa igreja, depois de 7 anos, chegou a ter 800 pessoas, certo? Qual igreja era essa? O nome da igreja é Assembleia de Deus Ministério Koinonia. Ministério Sim, Coidonia. Hoje em dia é predizida, blá, 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 elevada pelo pastor Domício, não é isso? José Domício da Silva e pastora Kessia. Pastora Cassie. Joga para essa câmera aqui. Eu quero mandar um grande abraço para o pastor José Domício. Pastor, eu amo o senhor, amo a esposa do senhor. Um grande, forte abraço para vocês. Vocês fizeram parte da minha estadia aqui na Espanha. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Voltamos para cá outra vez. Sim, São muitas pessoas que fizeram parte da minha vida e eu tenho que passar por cada uma delas e cumprimentar e deixar a minha gratidão. é verdade. Essa igreja do Ministério Koinonia nos enviou como missionários para Londres, né, Inglaterra, e lá nós moramos 15 anos na Inglaterra, e lá também abrimos 3 igrejas do mesmo Ministério Koinonia, uma fechou e duas está aberta até hoje, Uhum. né? Ah, o Ministério Coinonia também tem na Inglaterra? Tem na Inglaterra Que também. legal. Tem no norte de Londres e no sul de Londres, né? Que Uhum. está presidida no norte de Londres pelo pastor Artêmio e missionária Leonilda, que são de Joinville, Santa Catarina. E no sul de Londres é o pastor Edmar Escarda e a missionária Luciane, Olha né? que legal, bacana. Pastor, quando eu fiz o convite para o senhor, eu pedi para o senhor trazer uma lembrança para deixar aqui na salinha do Só Vai Podcast, como tantas outras aqui. Tem a Brigada No, que eles trouxeram uma camisa. O Leandro Viagens trouxe uma xícara que veio diretamente de Nova York. Quando esteve aqui, um rapaz, eu fiz uma entrevista com ele de um veleiro, ele deixou a bandeirinha dele aí, show, e tantas outras coisas aqui. O senhor trouxe aqui aquele presentinho que eu chamo, entre aspas, o presente inútil, entre aspas, Sim, sim. muitas aspas. Então, nós temos aqui, deixa eu mostrar. Como você é uma pessoa especial, né? Que está no meu coração. Meu Deus, obrigado. Eu vou doar para o podcast aqui, né? E Do só Só vai Vai. podcast. Eu vou doar essa. Essa aqui é uma lembrança do Paquistão. Quando eu estive no Paquistão, é pessoal minha, entendeu? Mas, Caramba. mas eu vou deixar para vocês aqui. Lá no Paquistão, quando uma pessoa vai, nós estivemos inaugurando uma igreja lá, há mais ou menos 5 anos atrás, em Karachi, é uma cidade do Paquistão. E, para a glória de Deus, batizamos 40 pessoas lá e inauguramos essa igreja. Caramba. E a gente tem um DVD de lá também. Eu tenho um DVD de 3 horas e 20, eu tenho Uhum. nas minhas mãos, né? Que a gente gravou e tal. Então a gente, quando uma pessoa, tipo assim, um ministro, alguma pessoa importante do país chega num lugar, eles Sim. dão esta. Quer que eu coloque para você ver mais ou menos? Ou não precisa? Ah, sim, pode Sim. ser. Então Sim, eles sim. colocam, geralmente eles colocam assim. Aham. Só que tem que aqui, né? Ó, geralmente eles colocam assim na cabeça, né? Aham. Se quiser tirar o É auricular de isso. Eu vou momento, tirar um pode momento. tirar. Eles colocam geralmente assim, né? Na cabeça e faz aqueles.
aquela volta assim. Olha só que curioso. Isso, e fica assim, tipo, meio solto assim, Aham, entendeu? Então no DVD tá isso aí mais ou menos, né? Eles colocam assim, é um aham. sinal de honra, né, que eles dão para as pessoas. Sim. E também daí põe um colar também com flores, assim, sabe? Eu vi algo assim parecido É na uma televisão. recepção deles, né? Entendeu? Pastor, eu fico sem jeito. Não, vou deixar isso aqui com você. Eu fico sem jeito de receber algo assim tão honroso, ainda mais sabendo que é algo pessoal do senhor. Uhum. Muito obrigado, Uhum. pastor. É Então, todo um detalhe da parte do senhor e realmente eu estou muito emocionado. Ou seja, isso aqui veio diretamente do Paquistão. sim, O só se senhor, encontra lá, né? o senhor esteve lá abrindo uma igreja, E não- batizando pessoas e eu estou realmente sem palavras, estou muito emocionado. Obrigado, pastor. Eu acho que eu tive momentos especiais aqui nessa salinha, mas acho que como esse, é. não. Não, eu creio também que Deus está confirmando, né, esse trabalho que o irmão está fazendo, de entrevistar pessoas e também levar a palavra de Deus através desse Só Vai Podcast. podcast. Isso. Então é uma maneira de evangelizar o mundo, né, na verdade, porque isso aí alcança muitas pessoas. Então Deus sempre surpreende as pessoas, né? Quando você está dentro da vontade de Deus, as coisas acontecem, né? Caramba, pastor, muito, muito, muito obrigado, de verdade. É como eu falei, eu tô muito emocionado e praticamente sem palavras. Para mim É. Não, é incrível. Pastor, entrando é- nesse tema, sim, o senhor falou que esteve em Paquistão, sim. né? Abrindo aí igrejas e batizando pessoas. Como é o evangelho no Paquistão? Então, o Paquistão é um país que ele é 95% muçulmano, 3,5% outras religiões e Uhum, 1,5% cristão. Quando eu fui para lá, eu fui com um pastor, eu não vou citar nomes assim por sim. ética, sabe? Aham. Porque é um país que não tem muitos cristãos, então O cristão lá é é perseguido? perseguido e até matam os cristãos lá, né? Caramba. Se eles descobrirem que a pessoa é cristã, eles matam, degolam a pessoa, etc, né? Meu Então, Deus. o que aconteceu? Eu gravei esse DVD depois de uns 5 anos que eu tive lá, Uhum. entendeu? E se esse DVD cai na mão de alguém de lá, eu nunca mais entro lá, entende? Eu nunca mais voltei também, entendeu? Aham. E, é tipo assim, tem coisas que eu não sei se eu posso falar assim, né, abertamente, porque isso aí Uhum. vai para Não, fique à longe. vontade, o senhor. Tem coisas que. Mas o que que eu digo pro irmão, né? A gente teve lá e quando eu era pastor em Londres, nós apoiamos uma igreja no Paquistão, compramos esse terreno, compramos uma casa, na verdade. Então, essa ia ser a minha próxima pergunta. Como que abriu o caminho para chegar até aquele Até país? o país, tá? Eu conheci aqui em Barcelona, eu conheci o pastor Salim, só vou dar o primeiro nome dele, não vou dar o nome Uhum. completo, entendeu? Eu acho que eu vi ele num culto da Coinonia faz muito tempo, Isso, que foi conheci, com um grupo de paquistaneses lá. isso. Ele veio e eu fiquei amigo dele, e na verdade ele era muçulmano, ele se tornou cristão lá no Paquistão, Uhum. e o testemunho dele é muito bonito, assim, que Deus curou ele de 8 anos de enfermidade, assim, e ele começou a evangelizar as pessoas, certo? Sim. E daí os radicais falaram para ele parar de evangelizar, senão ele ia morrer. Radicais islâmicos, o senhor fala. Isso, radicais islâmicos. Então ele pegou e fugiu para Espanha, ele, a esposa e 3 filhos, e vieram pedir o asilo aqui em Barcelona. Uhum. Então eles deram asilo para eles político, que fala, né, quando a pessoa é perseguida em um outro país, e ele morou aqui muitos anos. Atualmente ele mora em Londres, na Inglaterra. Quando eu Uhum. fui lá para Londres, ele me pediu para me ajudar ele lá, ele foi para lá, está morando lá atualmente. Mas é isso. Então, quando eu fui para Paquistão, ele me convidou, a igreja começou a ajudar, né, com ajuda financeira para comprar esse terreno, comprar o local. E quando teve a inauguração da igreja, eles me convidaram para ir, né? Convidaram um outro pastor, que eu não vou citar nome também, Sim. mas o pastor não pôde ir e eu fui no lugar desse pastor. Uhum. Então, lá foi inaugurada essa igreja e foi batizado 40 pessoas na água, no rio, no mar, né? Foi. Uhum. E eu me lembro também, assim, só Michel, para você ter uma ideia de tão perigoso que é, quando eu fui lá, eu não levei Bíblia e não levei nem folheto, que eu gosto de levar folheto para evangelizar as pessoas, sempre gostei, Sim. né? E se eles descobrirem que você é cristão, no aeroporto já, você já volta. Tem que ter um visto, né, para entrar lá. Caramba! Então, eu não levei Bíblia, não levei folheto, nada que identificasse que eu era um cristão, entendeu? Uhum. Só que o Salim, o pastor Salim, como ele era meu amigo e nasceu lá, ele levou uma Bíblia dentro da mala dele. Como Uhum. ele é de lá, então eles vistoriam menos, assim, Sim. interrogam menos, perguntam menos. Sim. Para mim, eles perguntaram um monte de coisa, só que eu nunca falei cristão abertamente, entendeu? Sim.
E daí, Caramba. daí entrei lá, por isso que eu fiquei lá 9 dias também Uhum. só. Eu senti algo parecido, que obviamente não chega nem perto do que o senhor está falando, mas algo parecido eu senti quando eu fui em Marrocos Uhum, e na Turquia, porque lá também entrar com uma Bíblia não é bem visto, não chega a degolar a pessoa nem matar, mas uhum, o cristão nesse país também eles são perseguidos também de alguma forma. Tanto é que quando eu estive na Turquia, eu estive com um marroquino na Turquia uhum. e me estava comentando que é um país perigoso para os cristãos. Agora, como o Paquistão, a ponto de chegar a degolar, a ponto de chegar a matar um cristão simplesmente pela sua fé, o senhor em algum momento chegou a sentir medo, chegou a sentir algum tipo de temor pela vida? Porque o senhor foi sozinho, né? A esposa do senhor, os filhos estavam aqui. Isso. O senhor chegou a sentir algum, caramba, será que aquele friozinho na barriga? Sim, falar a verdade, como cristão, nós sabemos que temos o Espírito Santo, que Deus nos guarda, tudo, mas eu Claro, senti. mas nós somos humanos, não Mas, somos gatos, não temos sete vidas, né? isso, isso. Não, mas de verdade, tem que ser sincero, transparente e tal. Eu senti medo, umas horas lá, porque foi assim, eu tinha segurança lá, eu falei que eu não ia comentar, assim, eu pensei em não comentar, mas eu vou comentar, não tem problema. Eu Uhum. tinha um segurança e ele andava armado, Caramba. certo? Quando ele falou que estava armado, eu falei assim, então mostra a arma pra mim, né? E ele mostrou a arma. Eu falei, nossa, o negócio aqui é perigoso mesmo, né? Então ele andava comigo direto. Cada noite nós dormíamos numa casa, nós nunca dormíamos na mesma casa, sempre numa casa. Hoje, Que se, viagem. sim, se viesse algum radical lá, ó, nessa casa entrou 2 missionários, 2 pastores, o que seja, nós já não tava lá, na outra casa, nós dormíamos noutra casa. Então daí eu tive lá, então você perguntou, Michel, se eu tinha medo, né, de estar lá umas 3 vezes, 3 situações. Por exemplo, nós estávamos lá e eles falaram que até no outro dia ninguém podia sair na rua, porque os radicais iam estar, tipo assim, perseguindo as pessoas cristãs, né? E Hum, nós ficamos no bairro ali. Quando deu 6 da tarde, nós saímos para lá, para a cidade, no caso, né? sim. E eu literalmente, assim, numa ponte, nós paramos com táxis, mas aqueles táxis, aqueles caras de moto, aquele que cabe só 2 pessoas atrás, Sim, sim. amarelo, assim, né? Nós estivemos junto ali. E eu ouvi literalmente os tiros, né? Tá, tá, aqueles tiros assim. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Não, os radicais estão do outro lado da ponte e ninguém passa. Daí eu perguntei, mas o que que acontece, né? Eu falava com o Salim em espanhol, né? Uhum. Então, e daí ele traduzia para mim, falava em urdo com o rapaz, que era um motorista da moto, e ele falava isso, que se nós passássemos lá, os radicais pegavam aquelas garrafas com gasolina dentro e tal, e jogava nos carros que passasse, estourava a garrafa, a gasolina espalhava no Molotov, carro, coquetel Molotov. isso, e o outro jogava fogo, entendeu? Cara, Então isso eu via no outro lado da ponte, só que eu não cheguei a ver, eu vi mas isso, eles estavam fazendo isso com os com cristãos ou com todos, com todo mundo todo que mundo. passava? Eles E qual que paravam. era o motivo disso? Que treta havia lá? Não, eles querem, tipo assim, querem mostrar o poder deles, né? Que eles são dono, que mandam, e às vezes até cobram do governo, sabe? Tipo assim, algum dinheiro para querem amedrontar as pessoas, na verdade, entendeu? Uhum, sim. Então daí nós estava nesse viaduto, nós pegamos e voltamos, né? Lógico, né? Uhum. Mas isso eu vi literalmente assim, um cara dentro de um caminhão assim, com aquelas metralhadoras cheio de projétil, tipo um Rambo, Skarnikov. tipo Skarnikov. é, Ah, não, sério, tipo um Rambo, assim. E ele, barbudo, né? Que eles deixam usar a barba. E ele foi pra lá. Passou uns minutos, só via o trrr, aqueles barulhos, tipo um talibã. tipo um Talibã. Mas daí já liberou a rua. Só que eles chegam lá, literalmente, eles falaram isso. Eles chegam, mata todo mundo, arrasta as pessoas e pode passar. Ah, Passa não, todo isso mundo. não é verdade. Isso, O senhor chegou a presenciar esse não, eu tipo não, de... não cheguei a ver, mas eu tava na ponte, né? Aham, No meio da ponte. Eu voltemos para trás, porque não me correu risco, né? claro. Mas o que eles contam é que literalmente acontece isso. Quando eu estava voltando com a moto lá, mototáxi, Uhum. eu vi esse cara aí passando, entendeu? E eles são do governo, tipo assim, chega, mata quem que estiver lá atrapalhando, limpa a rua e deixa o pessoal passar. Entendeu? Que loucura, mano. Sim. Oh, eu acho que tem um lugar pior que o Rio de Janeiro, Então, então. então tem. E aí eu senti medo que você falou, né? Aham. Eu dei medo. Outra vez eu tava tirando foto. Esse DVD que eu tenho, ele tem 3 horas e 20 de DVD. Tudo filmagem de foto. Como que eu fazia? Eu usava roupa que nem eles, e eu pegava um pano assim, eu pegava Tudo escondido. tudo escondido. Eu virava o paninho, foto, filmagem, fechava o paninho. Ia e tal. Então eu consegui fazer tudo isso. Eu fiquei 9 dias, eu consegui 3 horas e 20 de filmagem, de foto, etc. Arriscando a própria vida. Arriscando. Outro ponto que eu senti medo que você perguntou, né? Quando você sentiu medo? Eu tava uma hora lá tipo, eu vi escrito em árabe, assim, preto, vermelho, verde, tudo árabe. Eu achei legal, né? Nunca tinha visto isso. Peguei, tirei o paninho e comecei a tirar foto.
O pastor Salim, que estava comigo, ele começou a chorar. Ele disse, pastor Silas, você tá louco? Se eles abrem a porta aí, eles vão matar nós. Aí é uma escola de terrorista. Meu Deus, velho, que viagem é essa? Sério. Daí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Vamos embora. Fugimos, né? Vamos embora. Então eu levei assim muito. Bom, na minha vida de cristão, eu me converti com 18 anos, eu tenho 55 hoje, eu fiz dia 6 de maio agora, 55 anos. Então faz 37 anos cristão. Mas eu fui para lá mais ou menos 2018, por aí, mais ou menos. Mas não, é mais ou menos. 2019 eu estava na África. Não, não tenho. Faz alguns anos atrás, né, que eu fui. Aham, Eu sim. posso ver a data certinha, não me lembro bem a data. Mas é até bom que nem lembre, porque tudo que tá gravando aqui também pode lá na frente dar algum probleminha. Uhum, Entendeu? O pastor Salim comentou comigo que não era para mim falar muita coisa, sabe? Porque, entendeu? sim. E resumindo, dessa foi a segunda vez que eu senti medo. A terceira vez foi que nós compramos o terreno, compramos o local lá da igreja. E nisso nós sentamos num restaurante para comer. E tava o dono que tava nos documentos, né, assinando. Todos eles de barba. De cada 10 homens, 9 com barba, né? Só eu, Ah, eu ia me dar bem lá então, né? se esse dá bem. Eu- Entendeu? Para eles lá, quem não tem barba não é tipo nem macho, homem que seja, né? É uma cultura deles, na verdade, Ah, né? sim. Então, tudo bem. Só que eu não tinha barba, nem o pastor Salim. Então isso já identifica que não somos dali, entendeu? A maioria tudo com barba, né? Então nós sentados numa mesa, eu, meu segurança, o Salim e o segurança dele, e o homem aqui, o que estava assinando os documentos para nós, mexendo com a parte burocrática para comprar esse local, né? Nisso eu comendo assim, tá tudo bem? Posso falar assim? Sim, Rapidinho, sim, tá? sim. Eu olhei do lado assim, eu vi dois barbudos assim, com aquelas barbas laranjadas. Mas os caras estavam olhando para nós assim, com, tipo assim, sabe? Então, eu no Brasil servi o exército, eu fui segurança, eu fiz vários cursos, né? Sim. Então, eu sempre fico atento em tudo, né? E eu olhava meio de canto de olho, assim, eu vi que os caras estavam olhando muito para nós, né? Eu falei, pastor Salim, o que tá acontecendo? Que os caras estão olhando muito, né? Ele, ih, Silas, esses são os radicais. A barba laranjada, eles pintam a barba, tingem a Pois barba. é, isso que eu ia perguntar pro senhor. Eu sei que tem um pessoal, sobretudo nessa parte asiática aí, que, que tem a barba laranjada. E eu ouvi falar alguma vez, assim, eu ouvi falar, mas eu nunca cheguei a buscar mais informação sobre o tema. Por que que eles pintam a barba laranjada? Então, é tipo assim, ó, esse tipo como é que podia chamar isso? Um Um turbante? turbante. Esse é tipo assim, uma tribo, né? Uma Uhum. tribo deles. Cada tribo tem um tipo de turbante diferente. Ah, é? Para Então identificar tem vários vários, turbantes. vários modelos. Uns que são reto para cima, outros que são diferentes. Então, daí identifica a tribo que eles são, Hum. entendeu? E esses radicais, eles tingem, todos que têm essa barba laranjada, que você vê no mundo inteiro, eles são radicais. São os caras. Até aqui mesmo na Europa eu já cheguei a ver esse Então, tipo de são gente. os radicais. Esses são os. Para nós parece que meio normal, mas não é, entendeu? Então, só que tipo assim, eu prefiro não falar muito. Não, tudo bem. Porque, tipo assim, se esse vídeo cair na mão de pessoas erradas, Uhum, e a minha vida tá com problema, entendeu? uhum, Quando eu for lá. Se eu sim. nunca mais for, não tenho problema. Se eu Uhum, for um dia, vai acontecer problema. Foi o uhum, que o pastor Salim me passou. Por isso sim. que passou muitos anos, eu não gravei nada. Agora, depois de tantos anos vamos estar uns 7 anos, no Uhum, mínimo 7 anos, no máximo, sim. assim, eu gravei. Então, o que aconteceu? Daí nós estávamos sentados na mesa, e nisso chega. Daí esses dois caras olhando para Sim. nós, e eu fui segurança, eu fiz cursos, assim, no Brasil, né? Então, o que aconteceu? Servi o exército no Brasil também, né? Daí esse cara tava lá. De repente sentou um na nossa mesa e começou a conversar e perguntar quem são esses dois que estão aí, de onde que eles vieram, o que que eles fazem no bairro. Eu cuido do bairro. O cara falava em árabe, urdo, né? Que a língua deles Uhum. é urdo, com ele. E o cara traduzia pro Salim, o Salim me traduzia para mim em espanhol. E eu falei, o que tá acontecendo, Salim? Não, cara, os caras estão Eu tô perguntando. curioso demais pra saber qual Então, que, que, então, que aconteceu. estão perguntando assim, de onde que vocês são, o que que vocês vêm fazer aqui. O cara cuida do bairro, ele que cuida do bairro, ele quer saber o que que nós estamos fazendo ali, de onde que nós viemos e tal. Muitas perguntas, né? E o homem começou a falar, né? Falando na língua dele. E eu, como eu aprendi um pouco de segurança, eu falei, sabe o que? Eu vou embora daqui. Se eles Ah, descobrirem que nós somos cristãos, o cara já chama uns 10 caras lá, ó, vamos pegar esses dois aqui, vamos vai linchar linchar em em, praça em pública. praça pública. Verdade. Eu passei numa praça lá que fazia 3 meses que tinha morrido um. O Salim me Um mostrou. cristão. Cristão. Meu Porque Deus, velho, que viagem, mano. sim, se o muçulmano descobre que você é cristão no Paquistão, eles te levam numa praça pública e diz assim: você nega, fala que você se equivocou, que você não quer mais ser cristão e você está liberado. Agora, se você declarar que você é cristão, você vai morrer aqui diante de todo esse povo.
E a pessoa, daí teve o último que morreu lá que o Salim me comentou assim, falou assim, ó, assim como Jesus morreu por mim, para dar a vida dele para mim, eu também quero morrer por ele. Foi o que o cristão que morreu O falou. último cristão que fazia 3 meses que morreu ali naquela praça que ele me mostrou. Então toda essa informação foi me deixando um pouco assim com medo, né, na verdade. Eu aqui já tô cagado. Entendeu? Então o que que eu fiz? Eu peguei e falei, eu peguei, levantei da mesa. Eu peguei, e cumprimentei esse cara que eu nem sabia falar em urdo, nada, mas eu sou muito detalhista, então eu observei que na rua, os paquistanês, eles mais ou menos cumprimentam a pessoa pegando na mão assim, né? Aham. Pega na mão e depois faz assim, entendeu? Tipo um sinal de amigo, que seja, né? Simplesmente eu aprendi na hora esse ato aí. Eu cheguei pro cara que eu nunca vi na minha vida, esse cara que perguntou quem somos nós, o que que estão fazendo aqui, né? Eu levantei assim, fui lá na mão dele, peguei, olhei bem no olho dele, que olha no olho assim, eu peguei, olhei no olho, peguei na mão, fiz assim e fui saindo devagarzinho, mais rápido, fui parar lá fora do restaurante. Saiu correndo. Saí correndo, de verdade. Meu Essa foi a vez que eu Deus. fiquei com medo. O Salim parou de comer, o segurança que estava comigo pararam também, e foram tudo e fomos embora. Foi questão de minutos, assim, né? Rapidinho. Então, porque eu fiquei pensando, se o cara continuar perguntando, e o cara vai falar que nós somos missionários, que fomos lá para abrir igreja, compramos um terreno, sendo que eles matam os cristãos, então vamos fugir antes do problema. Então, foi as 3 situações que eu mais tive medo no Paquistão. Lembrando também que eu digo assim para você, Michel, em toda a minha vida de cristão, eu nunca pedi tanta oração na minha vida quando eu fui para o Paquistão. Nós fomos de Londres para Dubai, no aeroporto de Dubai, nós ficamos 5 horas no aeroporto, depois fomos para Karachi. Karachi é tipo um Rio de Janeiro do Brasil, só para você ter. Hum. Quando eu perguntei para as pessoas, para o Salim, né, no caso eu perguntei para ele, Salim, me fala de lá, né? Não, quando você chegar lá, você vai ver, tal e tal. E se ele falasse tudo que era, O senhor não ia. talvez eu não fosse, falar a verdade. Então ele não quis me deixar com medo, entendeu? E Deus me livrou, Deus me guardou, né? E foi uma benção. Fui e voltei, tô vivo, né? Graças a Deus. E só que ele pediu para mim não gravar nada durante uns 5 anos, mais ou menos. Porque se cai na mão de uma pessoa errada, radical, eles vão passando para um, para outro, e eu não, e quando eu for lá, eles me pegam. Bem, em português eles não vão entender nada, né? É, Pelo menos isso aí tá isso, livre. tá aqui. E aí, você é crente ou não, Paulo? Sim. Eu começo a me perguntar isso agora, velho. Sim. Não, mas o que eu te digo assim, Michel, na verdade, Eu sou um bosta de crente, pastor. não, não, lá, Eu sou um merda de crente, cara. Véi, você tá louco, não, mano. não, no Paquistão é um país. Os caras riscam. Não, mas não, não. Perseguidos aqui. Você é perseguido aqui na Europa, Paulo? Mas, Isso. mas é o que eu me refiro, velho. A sua vida tá correndo risco. Meu Deus do céu, eu tô envergonhado. É. Não, mas é assim, Michel, eu acho que também é um chamado missionário, né? Porque eu creio assim que para fazer missão, eu digo assim, ó, precisa de 3 coisas, né? Os pés dos que vão, o joelho dos que oram e as mãos dos que contribuem. Então, esse é um. Precisa dessas 3 coisas, né? Então, tem vezes que tem pessoa que não tem coragem de ir. Então, aqueles que têm chamado missionário, que nem o meu caso, que eu posso comentar como que foi o meu chamado missionário. Eu estava em Curitiba, eu tinha 19 anos, teve um culto de missões, e eles perguntaram quem queria dar oferta para missões e tal, tal. E na época, Isso em Curitiba. Eu tinha 19 anos, tinha acabado de servir o exército. Então, eu queria. Tudo começou com isso, entendeu? Esse é chamado na minha vida, né, missionário. Então eu peguei, eu queria doar alguma coisa para Deus, para obra missionária, mas eu não tinha nada, não tinha dinheiro, na verdade, sabe? Então eu só tinha minha passagem para voltar. Se eu desse a minha Lá na passagem, sede, lá? lá na sede em Curitiba, Senador Xavier da Silva, Cândido de Sim. Abreu, É. perto do Shopping Miller, né? Isso. Tá. Então se eu Oh, der, que nostalgia traz aquela igreja sim, abençoada na minha vida. se eu desse a minha oferta ali, eu ia ter que andar 8 quilômetros a pé. Então eu falei, vai gastar meu tênis, né? Eu tinha 19 anos, eu falei, não. E nisso o Espírito Santo falou na minha mente, no meu coração. Ele falou assim, Silas, por que que você não se doa como uma oferta missionária, né? Daí eu Só, peguei, velho. então, daí eu peguei, fui lá na frente, aleluia, né? Glória a Deus. Eu vi que todo mundo dava o dinheiro, alguma coisa ou outra, né? Eu fiz aquela oração sincera, sabe, para Deus. Ó Deus, eu queria até dar dinheiro, mas eu não tenho. A única coisa que eu tenho é a minha vida. Então, eu me dou como oferta missionária, entende? Então, a partir daquele dia, minha vida mudou, sabe? No sentido assim que Deus me selou, né? Tipo assim, como você é propriedade minha, agora eu mando na tua vida. Eu, particularmente, assim, não sou melhor que ninguém, sou pecador, sou falho, mas eu sinto que Ele manda na minha vida.
sabe? Quando eu vou tomar alguma decisão para viajar para algum país, algum lugar, fazer alguma coisa, eu sempre peço confirmação de Deus, aprovação dele, entendeu? Uhum. Eu tive o privilégio também, já entrando, posso ir falando nesse, Sim, fica à vontade, para ganhar pai. tempo, né? Não, fica à vontade. Então eu também tive na Gana, África, né? Eu tive um ano, daí essa é a certeza, 2019. E ali é o mesmo perigo que Paquistão ou ali é Não, mais suave? ali é mais suave, mais suave. Uhum. Na verdade, em Gana, eu tive lá um ano, certo? 2019, quando teve a pandemia, eu saí de lá. Uhum. Então, isso é certeza a data. Do Paquistão foi antes, entendeu? Sim. Então, em Gana, eu também fui como voluntário. Foi eu, a irmã Ruth, né, que é Uhum. missionária agora, e meu filho Luiz Henrique, que ele é diácono, né? Foi considerado diácono. Estivemos ali por um ano. Então, tive o privilégio de ir na Romênia também, 3 vezes pregar a E palavra. lá também é mais suave. Lá mais suave também. Então, quando eu falo assim dessas viagens missionárias, é porque houve uma entrega, sabe? Houve uma renúncia da minha parte, né? E houve também obedecer a Deus, né? Eu Uhum. era funcionário público no Curitiba, lá do Campo Magro, né? Na prefeitura. Levei Campo Eu Magro. passei no concurso, eu podia trabalho pro resto da vida. Eu era funcionário público lá. Foi a quando o prefeito, né, Emancipou o município. emancipou o município, Isso foi quando? Em 98? Quando foi isso, né? 98, porque em 99 eu viajei, né? Foi 98. Caramba. Bom, tá, o nome dele é Menegusso, né? Menegus. Isso, Menegusso. Então ele foi o primeiro prefeito, eu fiz concurso para auxiliar administrativo, e daí passei, eu podia estar trabalhando na prefeitura até hoje. Só que daí minha esposa teve um sonho, a missionária Ruth, né? Teve um sonho de que um homem olhava o mundo inteiro e ele via aquelas guerras e tudo quanto é coisa, né? E no sonho da minha esposa, ela viu um homem, viu uma fila de missionários, certo? E eu Uhum. tava ali de terno, gravata, eu era o próximo da fila. E no sonho, esse homem falava assim, ó, agora é vez do Silas. E se o Silas não for rápido, não vai dar tempo dele fazer o que ele tem que O fazer. senhor deixou tudo e vazou. Exatamente. Um mês de oração, eu era dirigente da igreja lá naquela época, do Boa Vista, né? Ah, falar nisso, tinha aquele grupinho, meu pai fazia parte Laércio, do Laércio, Laércio, regente meu pai, regente do regente coral. do coral. E O teu avô, meu vô Gonçalves, Diri- falecido Vô Gonçalves. dirigente da igreja. É, que foi praticamente o senhor ali, o tio Nego, o meu pai, O Rock, o o, Rock. o Rock praticamente começaram ali a igreja no Boa Vista, né? Isso, Foi ali exatamente. os pioneiros, Não, né? não, só para dar um pouco de risada, assim, né? O Rock era um amigo nosso, ele também tocava o teclado da igreja, Toca, né? toca até hoje o Até hoje, teclado. músico. Eu acho engraçado assim que nós brincava, né? Rock, você é o único rock que pode entrar na igreja, né? Porque O Balboa, né? não, por causa do rock, né? Tipo assim, Ah, o rock musical, estilo musical, musical. estilo musical, né? Aham. Porque a Assembleia naquela época é bem É tradicional, né? bem tradicional. Bem, Então, é assim, ó, você é o único rock missões, que né? pode entrar na igreja, né? Caramba, Ele eu dava tinha isso. aquele grupo ainda de evangelismo que o meu pai ele Aju- ordenava ali É, também, né? Que culto ao ar sabe, livre, né? Culto ao ar culto livre. ar livre havia muito. Eu Isso. era pequenininho, eu presenciei todas essas coisas assim, cara. Você Nossa. tinha tipo uns 6 anos, 5 anos, né? Por aí, bem jovenzinho, mas eu tenho muito nítido essas imagens na minha cabeça, porque me marcaram muito, sabe? Me Uhum. marcaram dormir debaixo do banco, sabe? A igrejinha lá do Boa Vista. Nas vigílias, né? É verdade. Então, mas pastor, o senhor também esteve em Israel. Como que é Israel? Porque Israel hoje está no centro do mundo, né? Com a guerra e tudo isso aí. Como que é a evangelização lá? Porque eu ouvi falar que lá também não é fácil como parece. Então, Por muita admiração que nós cristãos tenhamos pelo Estado de Israel, pelos judeus em si, uhum. me parece que lá também não é tão simples como parece, não? Eles têm uma certa rixa com os cristãos, né? Bom, eu tive o privilégio também de Israel no ano 2019, 2018, 2017, 2016. Uma vez por ano eu ia lá. Não sou descendente de judeu, né? Hum. Mas no caso eu ia lá porque eu Ah, gostava. só abrir um parênteses, desculpe cortar o senhor. Nós fizemos aqui um podcast com um descendente de judeu. Ele trouxe uma Torá para nós, tá aí atrás Ah, aí, ó, tá. uma Tá Torá. aqui, né? Isso. Uhum. E foi uma conversa muito legal. Se vocês quiserem ver a conversa com os judeus, olhem nos vídeos dos nossos canais aí, tem a conversa com o Magdo, um cara excepcional. Sim. Desculpe cortar o senhor. Não, tudo bem. Então, eu tive esses anos lá visitando que eu gostei, né? Eu fui a primeira vez, eu morava em Londres na época, então as minhas condições financeiras eram muito boas na época, né? Então eu tinha a oportunidade de ir. E fui. E o que eu noto lá é o seguinte, lá tem o bairro, Jerusalém, né? Tem o bairro Uhum. dos judeus, tem o bairro dos Dos árabes, árabes e dos dos cristãos, né? cristãos, Eu estive lá uma vez em Jerusalém. então, e ali no meio. E daí tem a Old City, né? Que é a velha cidade de Aham. Jerusalém, e tem a A nova, nova Jerusalém, que é fora da cidade que é de bonito Jerusalém. demais, hein? Que daí é cheio, é moderno, É tem moderno, né? prédio, etc, É, etc. tanto é que quando eu cheguei lá eu fiquei impressionado, porque eu não imaginava
que a cidade, o país Israel, porque na minha ignorância era tipo um desertão. Uhum. Quando eu cheguei em Jerusalém ali, maravilhoso, é lindo, moderno, é Isso, como Barcelona, ou em algumas partes até mais bonito. é verdade. Então, eu tive o privilégio de conhecer de norte a sul, né? A gente chegou uma vez em Tel Aviv, daí pegou um ônibus, foi até Nazaré, dormimos lá 2 noites, depois alugamos carro, fomos descendo de carro dirigindo por Mar da Galileia, Rio Jordão, fomos descendo, nós chegamos em Jerusalém, dormimos uma noite lá, depois pegamos o carro e fomos até Eliate. Eliate é a fronteira com o Egito, Hum. entendeu? Então, Israel é um país pequeno, porque você pega um carro de norte de Israel, dirige 3 horas e meia, chega em Jerusalém. Depois mais 3 horas e meia chega em Eliade, são 7 horas, Caramba. entendeu? É como fosse do 7 Brasil. horas é daqui de Barcelona a Madrid, e- de carro. Então, no Brasil, que né, como alguém que for ver, é como fosse São Paulo a Curitiba, São Paulo, né? Curitiba. Ou São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o Israel é esse tamanho de país. Só que é um país abençoado por Deus, né? Daí que você comentou. Então, tem os judeus ortodoxos, né? Tem judeu messiânico, que eles são É, cristãos. esse Magdo que veio, ele é meio messiânico, ele crê em Jesus, né? Isso. Não, foi legal assim. Uma das vezes que nós fomos lá, nós fomos em caravana, né, de amigos, assim e tal. E eu tive o privilégio de ir numa igreja que é 24 horas aberta. E fazia anos que essa igreja estava aberta. De Caraca! cristãos, entendeu? Então, mas Isso em em Jerusalém? Jerusalém, ficava quase, tipo assim, na montanha, assim, que dava para ver Jerusalém, Ah, sabe? ali atrás do Muro das É, tem, Lamentações, tem o, ali tem o do. Damascus Gate e tem o Jaffa Gate. É, Ah, o Jaffa Gate, que é mais para cá. ou seja, a porta de Damasco e a é, porta de Jafá. Isso. Então era mais para cima, assim. Uhum. Você via Jerusalém. Então eles oravam, abençoando pessoas cristãs. Faziam vigílias lá, né? Então, como que funciona 24 horas? Porque entra um grupo de louvor. Então tem mais louvor, oração, intercessão. Não tem palavra muito, sabe? Porque é Uhum. só intercessão. Adoração, intercessão, adoração. Vem um, fala tipo 5 minutinhos e já continua a oração. Daí depois vamos dizer que um grupo fica 4 horas, certo? Uhum. Daí sai tudo. Eu fiquei lá, eu vi a mudança lá, né? Uhum. Daí depois sai aquele grupo, entra outro grupo. Tipo, Uhum. entra outro guitarrista, outro baterista, outro ministro de E assim louvor. 24 horas. Entra um e sai outro e não para o louvor. Sabe? É tipo assim, então, e já fazia anos que fazem isso, entende? Então, eu tive o privilégio também lá em Jerusalém de ir tipo um shopping enorme, que lá é tudo controlado, né? Cheio de câmera, você teve lá, você viu. Nas ruas você vê pessoa com a metralhadora, né? É, me impressionou muito. A hora que eu Soldados, né? cheguei. Não, soldados e civis também. A hora que eu cheguei, Aham. perto ali do Old City, da É. Cidade Velha, né? Uhum. Eu cheguei ali, baixei do trem, baixei do bus, que eles deixou nós ali um pouco mais perto. Eu desci do ônibus, eu já vi um casal de namorado. Uma com metralhadora, o cara tava com uma metralhadora. Aham. E a namorada dele, a esposa, não sei, tava com uma pistola pendurada assim na cintura. Eu falei, oxe, oxe, o que que tá acontecendo? Então, lá em Israel, assim, ó, É muito natural. é, na- é natural. O que acontece? A mulher lá em Israel, ela tem que servir o exército 2 anos, obrigatório. Obrigatório. É, me explicou um grupo de, E de o, israeli que tava lá. e o homem é 3 anos. Então eu estava uma vez no restaurante comendo, a menina falou assim, ó, hoje é meu último dia aqui, né? Hum, Daí eu falei bem assim, mas por quê, né? Não, porque amanhã eu vou servir o exército, e é obrigatório. Daí aham. ela que explicou, ó, nós mulheres é 2 anos e os homens são 3 anos, sabe? Então, é isso. Então, lá em Israel existem igrejas cristãs e existem muçulmanos também, né? Que nem tem aquela cúpula dourada lá, Cúpula dourada. entendeu? Dos muçulmanos. Eu tive lá também, tive a oportunidade de conhecer. Ah, e deixa eu falar. Quando eu fui lá, tipo, era às 4 horas da tarde, 4:30, por aí, eu não lembro o horário. Uhum, Eu vi que uma renca de gente tava indo pra uma só direção. E eu, quando eu vou viajar assim, eu uhum, coloco uma mochila nas costas uhum, e saio andar a pé. Free tour. uhum, Saio andar a pé. Saio. E eu tava nessa Old City, na cidade velha de Jerusalém, andando, e eu comecei a ver um montão de muçulmano indo pra uma só direção. E eu uhum, comecei a ir atrás. Vamos ver onde é que esse povo vai. aham, Sem noção da realidade. Eles estavam indo rezar nessa cúpula dourada. aham. E antes de chegar nos portões ali, tinha os soldados israeli. Eles viram que eu Muçulmano? não era muçulmano, Não não era deixaram entrar. judeu também. Eles me pararam, né? Stop, stop, stop. É, O que tá fazendo? Onde você tá indo? Eu não sei, eu tô seguindo a galera. Ele falou: não, 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 você não pode entrar aqui, é só eles. porque só entra os muçulmanos para fazer a oração deles lá. É verdade. Uhum, E os caras e armado até os dentes. Tipo, a polícia de lá, eles vão armado mesmo. uhum, Com... É incrível, é né? verdade.
Então, bom, Israel é um dos países mais vigiados do mundo, né? Onde tem câmera, o país que tem mais câmera do mundo, sabe? Tipo, num negócio de telefone, se alguém tá falando por telefone, aquelas cabines telefônicas que ainda tem algumas lá, né? Uhum. Se alguém tá falando e ouve falar a palavra bomba, por exemplo, em 5 minutos, 3 minutos tem alguém ali já. É Oxe, tudo, da é tudo, próxima vez que eu vou provar isso aí, da próxima é, vez que é, eu for. é tudo Bom, monitorado. bom. Não, é tudo monitorado, né? Então, aquele muro das lamentações ali, ele é 24 horas aberto, né? Mas para Hum. você passar, que você foi lá, você tem Tem, que tem todo ter detector um, de metais, tem tem que ver todo um se não. processo de segurança. É, para entrar lá dentro, né? E quando eu tive o privilégio também de ali, naquele muro, se você pega e paga lá, né? Você entra embaixo do muro, você anda, tipo assim, 15 metros para baixo daquele muro, tem para os turistas visitar lá. Ah, caramba, não sabia disso não. Então, daí você entra lá por baixo Sim. e você anda por debaixo ali. Já faz 90 anos, na época que eu fui, a última vez foi em 2019. Uhum. Então nós estamos em 2024, 5 anos, 95 anos que eles estão cavando ali embaixo, tirando. Sabe, eles vão cavando e vão fazendo concreto, porque senão desmorona tudo. Desmorona. Então, Jerusalém foi destruída muitas vezes, né? Uhum. Como a Bíblia diz, as histórias diz, né? Então, a Jerusalém original Tá lá está lá embaixo. embaixo. Eu tive o privilégio de ver com esses olhos aqui colunas de mármore verde, meio esverdeada, tipo de 3 metros de altura, grossa assim, polida, lisinha. E É, eram as colunas do Templo de Salomão, algo não, assim? de alguma casa, de algum rei daquela época, daquele tempo, né? Então, original. As pedras de rua lá são pedras grandes, gigantes, assim, sabe? Então, quando você anda em Jerusalém, na parte de cima, é uma É Jerusalém. relativamente novo. É, tipo, novo, é velho pra nós, que vê, porque é muita pedra e tal, Uhum. mas original mesmo tá lá embaixo. Tem pessoas que não Caramba. sabem. Então você, Não, eu não é, sabia. se um dia tiver a oportunidade de ir, tenta ir nesse, tipo um museu, né? Mas é lá embaixo pra você conhecer. Tem pessoa que tem, sabe, tem medo de ficar num lugar muito apertado. Às vezes você passa num corredor, Claustrofobia ali, né? claustrofobia, volta, porque você pensa que vai desmoronar aquilo ali, porque é 15 metros embaixo da terra. E você entra ali no muro e você sai do outro lado da cidade, lá por fora da cidade já quase. Então você anda por uma rua que Ela- havia debaixo da cidade. você vê as pedras assim, bem alto assim, você passando, água caindo das rochas assim, entendeu? Você vê rio lá embaixo. Então quem tem medo assim vai desmoronar isso aqui, sabe? Uhum. Nosso grupo teve uma irmã, no caso, que ela passou mal e teve que voltar. Pegaram alguém lá e levou ela de volta, que ela não pôde, não foi até o final, entendeu? Caraca, pastor, Israel, Paquistão, Gana. Como é que é Gana? Como é que é evangelizar em Gana? Como que é? Então, Como que se abriu a porta para chegar até aquele país? ok, então eu estava no Brasil, eu fiz um curso de missões CTM, Centro de Treinamento Missionário, em Curitiba, na Assembleia de Deus, né? E eu me lembro, foi um ano de curso, né? E o pastor Eduardo Inácio Silva, também, que era o pastor presidente na época do curso, ele falou assim: ó, Silas, não se esqueça de Gana, hein? Não esqueça de Gana. Não, não esqueça de África, quer dizer, perdão. Não esqueça de África. Será que ele é vivo ainda? Será que Ele é ele. vivo até hoje. Ele é vivo. Ele foi missionário na Bolívia há 25 anos, esse pastor, entendeu? Ele é vivo até hoje, está em Curitiba, ele. E como nós fizemos o curso, na época foi assim, ó, deram um mapa, nós éramos alunos, né? Então deram um mapa do mundo para nós e falaram assim, ó, agora vocês vão orar para ver qual país que Deus quer enviar vocês. E eu me lembro, né? Eu tinha Lisama pequeno, Luzinho pequeno, e nós orava, chorava, derramamos lágrimas ali, e o Espírito Santo tocou no meu coração, assim, África, África, África. Isso ano 98, 97, antes de sair do Brasil, entendeu? Uhum. Faz muitos anos. E daí eu comentei com a minha esposa, essas viagens que nós fazemos para cá e para lá, nem que seja o último lugar do mundo, nós temos que ir para a África. Eu falei com ela. Daí o que aconteceu? Quando eu fui morar em Londres, eu conheci o pastor Charles Yao Boat. É um de Gana, né? O pastor Charles. Ele nasceu em Gana, mas ele foi para Londres com 18 anos. Hum. E o local onde nós alugava a igreja, ele era o porteiro do local. Ele que recebia o dinheiro, que nós pagava por hora, né? Para alugar o local da igreja. E eu fiz amizade com ele, conversava com ele e tal. E ele gostou, assim, da minha amizade. Eu sempre valorizei as pessoas, independente da aparência, independente da cor da pessoa, independente se tem dinheiro, não tem dinheiro. É um ser humano, é uma alma, Deus ama as almas e amém. Entendeu? Eu acho que essa é a visão que todos nós cristãos deveríamos ter. É a base do cristianismo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Isso, problema é que tem pessoas que não se amam nem a si, nem não tem como dar amor pros outros. É verdade. complicado. Então, mas como Deus, assim, ó, que Deus não faz exceção de pessoas, então nós temos que praticar isso, né? Amar todas as pessoas, independente do que tem, do que é, do que não é e tal. E essa amizade
surgiu que um dia eu fui na igreja dele africana, e ele era um homem de 70 anos na época, mais ou menos, né? 70 anos. E ele pregava assim como fosse um jovem de 18, sabe? Eloquente. Eloquente. Daí eu peguei e convidei ele para pregar na nossa igreja. Ele veio, entendeu? Em inglês, é lógico, né? E daí um tradutor foi o Rafael, na época, um irmão que morou na França, nasceu na França, ele falava inglês, morou nos Estados Unidos e tal. Ele era o meu tradutor oficial na época da igreja, né? Uhum. E ele traduziu tudo. Então a gente começou essa amizade muito boa, certo? Eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos também. Isso foi ano 2018. Eu tive em Nova York, New Jersey. Houve uma proposta lá para mim ficar lá, entendeu? E Uhum. eu voltei bem feliz. Falei, puxa, eu tava morando em Londres. Falei para minha esposa, eu tinha entregado as igrejas. Eu falei, agora eu vou fazer o que eu queria. Eu sempre que tive vontade de ir para lá, por exemplo, Estados Unidos, né? Daí eu vi a voz do Espírito Santo. Falou assim, ó, aquele que Não, rapaz, não, não, não é isso, sua vontade, não, é minha. exatamente. Aquele que ganha alma, sábio é, Sabe, ué? entendeu? E o pastor Charles Eu sou burro pra caramba, então. então, e o pastor Charles, nessa época, o pastor Charles me convidou para ir para a África. Daí que surgiu essa oportunidade. Nós era amigo de muitos anos, mas ele nunca sentiu de me convidar. E ele sentiu de me convidar justo nessa época que eu tinha ido para os Estados Unidos, recebi uma oferta para ter o green card, ficar legal lá. 2018, mais ou menos, sabe? Uhum. 2017, por aí. Daí eu peguei, voltei e ele me ofereceu para mim ir para a África. Silas, eu senti de Deus de mandar você para a África, um missionário, você é uma pessoa legal, você tem chamado de missionário e tal, tal. Daí me veio toda a lembrança que Deus falou que eu ia para África e tudo, né? Eu falei com a minha... Eu tinha 50 anos. Então, faz 5 anos, porque eu tinha 50. Eu fiquei lá até 51, né? Fiquei um ano lá. Daí minha esposa, eu falei com a minha esposa, quando eu falei, Ruth, eu tenho essas duas propostas, África ou Estados Unidos, qual que você acha? Daí ela disse, ó, eu tô orando para Deus para mandar nós para um país onde as pessoas estejam fome da palavra, onde as pessoas estejam sede da palavra. Então, eu acho melhor nós ir para onde necessita, né? E daí que nós decidimos ir para Gana, entendeu? Uhum. Ficamos lá um ano. Tem uma igreja lá que eu ajudei. Eu sou pedreiro, a minha profissão, além de ser pastor, missionário, eu sou pedreiro, tá? Eu trabalho muito com construção. Então, para me manter também a minha vida, né, e tal. E a minha esposa trabalha de limpeza. Por que é bom falar isso também? Porque às vezes as pessoas pensam que os missionários que estão na Europa, que vive só da obra. Não, nem todos. A maioria, né, dos pastores na Europa trabalha, né, na verdade, né? Uhum. Então, não sou contra quem não trabalhe, mas no meu caso, eu trabalho para me manter. Minha esposa também. E no caso, a gente foi para a África, eu ajudei na fundação da igreja. Em julho do ano passado, foi inaugurada a igreja. Tá lá uma igreja. Divine Word of Faith Ministry. Ministério Divino da Palavra de Fé, entendeu? É o nome da igreja lá. Tá lá até hoje, o pastor tem contato com ele até hoje. E só que me saiu aquele peso, sabe? O que nós ia fazer, tipo assim, em 2 anos, nós fizemos em um ano. Porque nós compramos cadeira, nós compramos instrumento. Daí eu tenho muitos contatos, né, no mundo, por exemplo, que eu conheço pessoas em Portugal, na França, na Itália, eu conheço os Estados Unidos, eu conheço Inglaterra, Espanha, Portugal. Então eu contactei com meus amigos e Fizeram uma vaquinha é, geral, uma vaquinha mundial e isso. vou. Então, mas, assim, eu só comentava do projeto, não estipulava valor, nada, e as pessoas iam sentindo automaticamente de ajudar. Foi comprado instrumento, foi comprado cadeira, gerador, porque lá acaba a luz na África, né? Hum. Acaba a luz agora, por exemplo, fica 3 horas sem luz. Depois tem dia que fica 5 horas. Tem dia que fica um dia sem luz. Tem dia que fica 2 dias sem luz. Uhum. Então, quando eu estive em Londres, eu falava do projeto nas igrejas e eles me doaram um gerador de luz. E eu mandei para lá. Então, eles mandavam bicicleta para lá, patinetes, roupa, E brinquedos. lá é do tipo que se ouve falar muito, que a galera anda quilômetros para ir na igreja, tem essa dificuldade. Tem, exatamente tem. Porque, comentando assim, é muito pobre, né? Lá, que nem no Brasil. Por exemplo, o Brasil é pessoal rico, classe média e classe mais pobre, né? Uhum. Lá na África, ou você é riquíssimo ou é pobríssimo. Não tem classe Não média. tem meio termo. Lá todo mundo é meio sofredor, como diz, né? Uhum. Lá, pra você ter uma ideia, as pessoas ganham, tipo assim, R$ 20 por dia. Eu vou traduzir já em reais, porque, né? Que Uhum. lá, a moeda lá é cedis, certo? Se diz. Só que cedis é comparado um pouco com o real, né? Uhum. Então, quer dizer que ganha R$ 20 por dia. Imagine você trabalhar o dia inteiro para ganhar R$ 20, das 8 às 8. Daí você compra um prato de comida para você comer R$ 5, que sobra só 15. Mas uma comida no dia. Geralmente um africano ele comia às 3 da tarde, às 4 da tarde. Por quê? Daí já serve como Meu almoço e serve Deus, como cara. janta. Tá. O Pô, ca- isso aí tá sendo uma surra pra mim, esse podcast, né? Sério? Então, Deus sabe, né? Tá louco, velho.
Valorizar mais o que nós temos aqui na É, Europa, não, né? valorizar eu valorizo bastante, mas, cara, é incrível saber que a gente, desculpa pelo cara, né? Tá bom, eu também. Eu Costume. também, também. É incrível saber que nós temos tudo e muitas das vezes reclamando, né? Não dá valor É. mesmo, sei. Não, o que eu vou te falar agora, Michel, é algo assim meio forte, mas é uma realidade. Tem africano que vai crescer, nascer, crescer, ser avô, casar, morrer e nunca vai experimentar o sabor de um iogurte. Um iogurte. Coisa que aqui não vai no mercado que por 30, 40 cêntimos você compra. Isso. A África, mesma. A África, eu te falei. Paquistão, mesma coisa. As minhas missões que foi, sempre fui com o pessoal pobre, nunca fui com o pessoal bem de vida, rico. Entendeu? Então eu gosto de estar com pessoas pobres, particularmente, sabe? Ah, por isso o senhor tá aqui com nós, então, é. Não, nem. Não, não, mas nem tanto, né? Que você tá na Europa, né? Não tem comparação com lá, né? Não, claro, claro Aquela- que sim. Mas então é isso, Michel. Lá na África é muito sofrido, e tal. Vale a pena. Hoje em dia eu aprendi assim, não reclamar de nada. Eu fui no aniversário na África, falei, puxa, agora eu vou no aniversário, que Vai legal. comer coxinha, Vou vai comer comer. um montão. Olha, se eu me lembro, fica até triste. Tinha 5 refrigerantes numa mesa, 5 assim, ó, numa mesa, um bolo desse tamanho, assim, literalmente. Eu podia dizer pra você que é assim, assim, não, é assim. Um bolo, né? Assim, desse tamanho assim. Imagina esse bolo assim para 60 pessoas. Me deram num guardanapo assim, um bolinho que eu nunca comi um bolinho tão pequeno na minha vida assim, ó, para mim. Mas cada um comeu um bolinho, entendeu? Então, quando nós estivemos lá, minha esposa, ela Isso faz, me lembra a igreja de Atos. sim, né? Não, eles têm muito amor. Outra coisa na África, tipo assim, ó, eles têm literalmente assim, uma roupa no varal estendida e outra roupa no corpo, sabe? Quando seca aquela, eles trocam e põem a outra no corpo. Só que eles são mais felizes que nós. Eu vi a mulher lá varrendo o terreiro, lá, né, de manhã, cantando o hino, canta ela, louvando a Deus na língua deles, na língua Twi, que é uma linguagem deles lá, né? Lá eles falam o Gan, o Twi e falam o inglês, certo? Mas os mais antigos só falam o Twi ou o Gan, que é a linguagem deles. Só São botar, dialetos, são então, né? dialetos. Só para te dar uma palhinha, não sei se é uma palhinha que fala, assim, contar um pouquinho, né? Ah, Bom dia, português, né? Lá ah. eles falam mati, mati é bom dia na língua Twi. Se você vai falar boa tarde, Maha, boa noite, Majo, Deus te abençoe, e a mim, Shirau. Muito obrigado, Medassi. Muitíssimo obrigado, Medassi Pa. Entende? Hum. Então as comidas deles comem com a mão também, e eles comem uma comida chamada fufu, sabe? Que é bem típica deles. Como fosse o Brasil lá, arroz, feijão, bife, né? Uhum. Lá é o fufu. O que que é o fufu? É a mandioca do Brasil, amassada, Uhum. cozida, amassada, naqueles pilão assim que eles Sim, amassam. sim. Depois com banana, aquelas bananas da terra, aquelas bananas grandes, compridas, sabe? Aham. Eles cozinham ela, daí amassa junto. E eles pegam e colocam com molho quente, come com a mão e come com às vezes um pedacinho de peixe, mas peixinho de sardinha, sabe? O mínimo. E às vezes uma carne lá, entendeu? Um E isso pedaço. lá pelas 3 horas, 4 horas, para Geralmente, poder durar até o dia seguinte, no exatamente. mesmo. Outra coisa que me marcou bastante, vou te falar agora, era assim, eu morei numa casa que tinha 8 quartos. Eu morei com um africano, eu tinha meu quarto separado, eu e minha esposa, meu filho no quarto e depois outras famílias. Foi bom por quê? Porque daí ninguém mexia com nós, certo? Assim, porque eles sabem que nós somos de fora, né? Lá eles me chamavam de white man. White man quer dizer homem branco. Homem branco. Imagine minha cor, eu sou moreno, né? Entendeu? Mas Para eles é pra branco. eles é branco. Então eles sabem que você é de fora, tal, e que pensam que você tem dinheiro, entendeu? E querem te tratar super bem e tal. É um pouco perigoso andar de noite. Durante um ano eu saí 6 vezes à noite lá. Um ano, 6 vezes. Nunca saí de noite. Porque é perigoso, entendeu? Muita feitiçaria. Eu vou tentar fazer assim. É muito detalhe, entendeu? Então, por causa do tempo também. Mas tem muita feitiçaria, macumbaria existe. Eles matam as pessoas lá, corta, tira o coração. Ah, não. Isso é mentira. Isso é verdade, isso? Verdade. Eu perguntei para uns 3 ou 4. Perguntei para taxista. Eu sou muito curioso, né? Eu sou muito detalhista. Então, um me falou uma coisa, vou ver se é verdade. Eu ia numa loja lá, falava com o gerente. Ó, me falaram isso, Ou isso, seja, isso. que é algo comum matar uma pessoa, pegar o Matar, coração. Sacrifício humano. sacrifício. Levar para um que mexe com saravá, Um macumba, essas coisas, bruxo. bruxo. E daí ele faz você ficar rico. Então, como eles querem sair dessa pobreza, eles matam, entendeu? Pega um louco na rua, É, ninguém vê, Não, né? Meu quando me Deus, contaram cara. isso, eu falei assim, ó, fugir da aparência do mal, né? Eu falei, não saio mais de noite. Quando eu fui das noites que eu fui em vigília lá. Eu tive a oportunidade de conhecer igrejas, eu conheci vigílias, eu fui em vigílias para me ver. Lá as vigílias, mulheres com criança nas costas, Hum. criancinha no pé, assim, porque os africanos têm muita criança, né? Então,
Por que que eles têm criança também? Porque eles pensam, a cultura deles é esta: vamos ter bastante filho, que quando nós ficar velho, nossos filhos são a nossa, que vão cuidar de nós. Como se fosse a nossa aposentadoria. Você tirou a palavra da minha boca agora, tá? Isso. Eu tô fazendo E, minha aposentadoria. então, essa é a ideia dos africanos. Só que é ruim, porque eles não têm nem dinheiro para eles viver. Imagine ter um monte de filhos. Mas só que nas vigílias, quando eu fui lá, as irmãs têm criança nas costas, às vezes até com uma criança no colo, mas ali de noite, a noite inteira, orando e clamando a Deus, sabe? Então eles são muito, assim, muito, muito fervorosos, reclamam a Deus, a dependência de Deus, né? Porque é só Deus. Daí quando vem um missionário do Brasil, que nem eu fui lá, Deus me usou para a glória de Deus, para trazer coisas da Europa para eles, né? Uhum. Bicicleta, boné, roupa, patinetes, né? Eu ia nas igrejas, pedia, o pessoal me dava, nós fazia caixas mandava, vinha uma empresa, pegava numa garagem, levava num container, o container levava, em 6 semanas estava lá na porta onde eu morava. Entendeu? Eu ganhava muita bicicleta, desmontava elas, colocava o quadro, colocava as rodas, e depois eu viajava para lá, nós desmontava as bicicletas. Uma família com oito. E o senhor ia de carro pra lá? Não, de avião, É, sempre de viu? avião, sempre de avião. Tudo De desmontado. Londres a Accra, que é capital, né? Então eu viajava, daí pegava ônibus e tal, e até chegar na É, cidade. eu perguntei, porque não é porque eu sou burro, não. Porque tem um pessoal aqui que mora em Haiti. Haiti não, é. Agora eu esqueci o nome do país. Africano também, bem na África do Centro. E eles vão de carro daqui pra lá Uhum, para levar material. sim. Eles pegam, atravessam aqui pelo Gibraltar, pelo Uhum, Estreito de Gibraltar, atravessam de carro e vão de carro até o país deles. Então não é que eu sou burro, eu sei onde fica a Gana, é longe, não é? é. Mas eu pensei que era justamente para isso, para levar o material, pensei Aham. que Não, mas fosse de vai, carro. vai de barco e vai de container, né? Daí a gente chegava lá, daí imagina, ó, você dá bicicleta para uma família com 8 crianças. E eu via isso, eu vi com meus olhos, tipo assim, até. Assim, antigamente eu até chorava muito, porque me emocionava muito, na verdade. Hoje eu me controlo um pouco, entendeu? Mas você vê uma criança pegar uma bicicleta, que nunca andou de bicicleta, aprendia na hora, como fosse caindo já, e que queria andar, daí ia 2 quadras, voltava, estrada de chão, voltava, deixava a bicicleta ali. Outro já pegava e ia, e voltava, e outro pegava e ia. Falei, ó, a bicicleta é de vocês todos, da Tinha família, quilometragem a bicicleta, todo hein? mundo. Eu me lembro que eu jogava futebol todo sábado e domingo. Eu jogava numa escola de futebol lá, para fazer amizade com as Hum. crianças. E, tipo assim, quando eu terminava, 3 quadras onde eu morava, uma escola com 2.000 alunos. Nós entregamos lá Novo Testamento, mais ou menos 400 Novo Testamento que eu entreguei lá, né? Dos Gideões, Então aquele. não tem muito restrição para levar a palavra de Deus, o evangelho. Não, ele tá falando uma coisa. Isso eu queria perguntar, qual que é a relação na África do cristianismo com as religiões de matriz africana? Que você falou antes, da relação no Oriente Médio, né? Do muçulmano com o cristianismo. Eu É, queria perguntar para o pastor a relação dessas religiões de matriz africana com o cristianismo na África. Como é que é? É porque no Brasil tem certa convivência, né? Pacífica, entre isso, aspas, né? isso. E na África como que é? Então, exatamente, foi boa pergunta que o irmão Paulo, né, perguntou. É o seguinte, Paulão, Paulão. Paulão, tá bem, Paulão. Pai de multidões. Foi importante que ele perguntou. Veja bem, eu estava no sul de Gana, certo? Sul. Daí Uhum. tem Togo e tem Nigéria, certo? Eu perguntei, porque eu sou muito detalhista, eu gosto de pesquisar tudo, para saber onde que eu estou andando, o que eu estou fazendo, com quem eu estou andando. Ainda mais lá, você tem que estar sempre alerta, entendeu? Sempre, você não sabe quem confia, quem não confia. Então, aquelas pessoas que você que dão, ó, confia nesse que 100%, ele é teu escudo ali. Primeiro Deus, né? Te guarda, te livra, mas ele é teu protetor ali, porque ele fala o idioma do povo. Quando alguém quer falar alguma coisa, ele vai na frente e fala, não, ele está comigo e tal. Então eu descobri o seguinte, quando eu vi uns vídeos pro YouTube, que não sei se vocês viram algum vídeo que quando eles pegam os cristãos na África lá, eles pegam e jogam gasolina, eles pegam e jogam pneu e Eu, jogam fogo. eu vi matando um cristão queimado. Então, com pneu. Fizeram uma fogueira e jogaram. Isso, então, com fogo, né? Então, isso aí me doeu o coração. Eu não tive nem muita, assim, muita, como é que eu digo, até ânimo de ver. Eu lembro quando eu vi, eu chorei pela É muito primeira vez. triste, mas isso É, isso é real. Isso é real e no norte de África, de Nigéria, entendeu? Em Gana, porque tipo assim, eu tava no sul, certo? No sul não é tão. fazer a fronteira com Nigéria, né? Faz fronteira, mas eu tava na parte sul. Então, se eu fosse pro norte, é mais perigoso. A missão nossa era no sul. Então eu perguntei para várias pessoas. Eu fui em biblioteca, eu fui em igrejas, conversei com pessoas, eu perguntava, né? Como que é a vida tal? Não, isso é real. São os radicais também, muçulmanos, O que nigerianos, que esses caras têm que contra não nós, né, gosta. bicho? É, Meu Deus do é, céu.
inimigo, né? É, Tá. a Mas resposta é clara, né? usa eles, né? Mas então o que acontece? Quando eu tava, agora eu vou responder o que o Paulo perguntou. Quando eu tava em Gana, eu distribuí muito folheto. Eu comprava folhetos, 1.000 folhetos, 500 folhetos. Eu carimbava o carimbinho da igreja, porque eu estava iniciando a obra missionária lá, né? Começando uma igreja do zero, não tinha nenhum membro. Quando eu saí de lá, eu fiquei um ano, né? Quando eu saí de lá, tinha 70 pessoas e tinha mais crianças também, né? Então, e a igreja tá lá. Graças a Deus que tá estruturada e tá lá. Quando eu quiser voltar a visitar, levar amigos que queiram ir também, entendeu? Eu me aponto, pastor. Quando o Pode. senhor for para lá alguma Então, eu vez, tenho vontade de ou quando o voltar. senhor for para Paquistão, Paquistão eu ou- penso 2 vezes, né? mas tá. Bom, eu vou morrer, eu vou viver até os 60 anos. Então, se eu viver menos, mal, como disse Paulão, né? Aham. Paulão não é o Paulão aqui, não, é o Paulo da Bíblia. Ele falou: ó, viver é lucro, morrer é Cristo. Sim. Não, como que é? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, mas o que acontece? Respondendo o que o Paulo perguntou, Olha, eu sempre corto. não, mas eu entregando vários folhetos para as pessoas, e as pessoas recebiam muito fácil. Porque desde o Brasil eu entrego folheto, sabe? Eu amo entregar folheto, eu gosto. Até tem um folheto aqui, ó. Não, Deixa um aqui pra nós. Vamos lá, aqui, ó. eu Essa imagino- cruzinha aqui foi a Emanuele que tá, trouxe. mas esse aqui é de uma igreja aqui de Barcelona. Aonde eu vou, eu entrego folheto, né? Qual a igreja que é isso aqui? Da Coinonia. Ah, da Da Coinonia. Coinonia. Então, onde eu vou, eu entrego folheto. Eu tenho português, tenho inglês, eu tenho espanhol, eu tenho vários idiomas, certo? Que depende da pessoa, eu entrego um tipo. Eu entrego folheto no avião, eu entrego no posto de gasolina, eu entrego no mercado. Até hoje eu faço isso, entendeu? Eu sempre tô com folheto. Quando eu não tenho folheto, eu me sinto desarmado. Esses folhetos eu peguei quarta-feira na igreja, do pastor da igreja que eu visitei, né? Do pastor Domício. O que acontece? Então, eu vi que era muito fácil as pessoas pegar o folheto, sabe? Não tem aquela resistência, assim. Eu falei, nossa. Depois eu fui fazer uma pesquisa, a maioria é cristão ali. Tem muçulmano, que agora responde o que o Paulo falou, só que eles vivem em comunhão. Sabe, o muçulmano, eu sou muçulmano, mas eu respeito você que é cristão. Você é da presbiteriana, você é da quadrangular, você é não sei do que, da Redime, da igreja tal. Então, eles têm essa comunhão. É que ali não são muçulmanos extremistas. Não, na parte sul que eu tava, não. Pelo menos que eu vivi aqui um ano lá, né? Uhum. Mas igual eu falei pro irmão Michel, eu perguntei, lá no norte já é perigoso. Eu falei, então não quero nem ir pra lá, né? Entendeu? Eu vou ficar por aqui, a minha missão é aqui mesmo, sabe? Mas então é isso. No sul ali, os muçulmanos, em Gana, a cidade chamada Kumasi, que é uma cidade grandinha ali. Então, o pueblo que eu fiquei ali, o povo, né? Se chama Ediçu. Ediçu. Então ali o povo é bem amigo. Muçulmano conversa com cristão, cristão conversa. Não tem aquele. Cada um respeita, é amigo, entendeu? Até acontece de muçulmano visitar a igreja, entendeu? Aconteceu. Que eu tava lá, aconteceu uma vez. Que é amigo da pessoa vai, mas eu vou por ir, mas eu continuo sendo muçulmano, entendeu? Uhum. Agora me vem uma pergunta aqui, pastor. Aqui na Espanha, no Brasil, na Inglaterra, onde eu já estive também, em outros Uhum. países, a liturgia do culto é a seguinte: você chega a determinada hora, oração, cântico, né? é, é, as pessoas querem contar um testemunho, alguma coisa, tem o seu momento também. Depois a pregação, Uhum. ministração e bênção apostólica. Como que o senhor... Oi? Oferta também, ó, o Paulo é da grega. É. Hombre, claro, por suposto. Agora, como que era a liturgia do culto em países como Gana, como o Paquistão? Tá. Bom, por Porque exemplo, Israel o senhor já falou, né? É praticamente louvor do começo ao isso, fim lá e não tem, intercessão. não tira oferta, é só louvor e oração e intercessão. Não tem, ninguém dá testemunho, não apresenta ninguém também. Você fica lá 5, 6 horas, que foi o caso de eu ficar lá, e nem sabe quem que é você, entendeu? Uhum. Em Israel, no caso, Jerusalém, né? Em Gana. Agora, não, voltando só para Jerusalém que eu tenho que falar, Uhum. é que eu entrei no supermercado, num shopping enorme assim, tinha segurança para entrar no shopping. Uhum. Nós entramos, ele revisa o detector de metais, né, em Israel, isso, em Jerusalém, né? Daí depois nós entramos umas escadas, fomos descendo lá no subterrâneo lá, uma igreja cristã, Olha só. adorando a Deus e tal, pessoas dos Estados Unidos, de outros países, sabe lá, mas uma igreja cristã no subterrâneo de um shopping enorme, que você nem imagina que tem uma igreja cristã. Eu tive lá, Que entendeu? legal. Então tá. Agora voltando, como é que é Paquistão, por exemplo? Paquistão, A eles têm liturgia do a culto. liturgia do culto, né? Eles têm 4 horas de culto. 4. E nós reclamamos aqui com 1h30, hein? Ô, senhor! Sim. Mas nós. Tem que se converter. Não, com certeza. Não. Eu tô saindo envergonhado disso aqui, Então, né? mas eles valorizam muito lá, tipo assim, 2 horas de louvor. 2 horas. E é um calor de 35 graus no Paquistão. Nesse DVD que eu vou ver se consigo fazer uma cópia para você, daí você vai ver melhor com teus olhos. As pessoas pingam de suor, de camisa, assim, de derramar suor,
o que tocava o teclado, ele ficava com uma sanfona, com uma mão dando ar para entrar o ar, para sair o som. E aquela outra mão fazendo o barulho. Se não entrar ar, não sai som. Aham, sim, Modelo muito antigo. sim. Depois disso, a igreja doou, lá de Londres, a igreja doou um teclado novo para ele, entendeu? Ele era só com a mãozinha. Antes ele tinha que ficar fazendo assim Aham, sim. e suando. Então, eu geralmente eu entrava no final dos louvores. Por quê? Porque eu ia ficar 2 horas dentro da igreja. Então, e aquele calor de suar, de pingar e tal, né? E a galera tá lá, os paquistaneses estavam E eles lá. estão lá adorando. 4 horas lá. Outra coisa, quando eu observei também que só tinha mulher, a maioria, 80% mulher, 20% homem. Depois eu perguntei pro Salinho, eu falei assim, por que que só tem mais mulher do que homem? Ele falou assim, não, porque os Olha, homens, ó, Torá caiu. é, né? Aí, né? Então ele falou bem assim que os homens, eles ficavam vigiando nas quadras. Tipo assim, numa quadra, noutra Caramba. quadra, na terceira quadra. Se Isso no viesse no Paquistão, Paquistão, estavam vigiando vigiando. nós, os irmãos. Se viessem os radicais a 3, 4 quadras antes de chegar em nós, alguém já corria e avisava, ó, tira os 2 pastores daí, porque estão vindo os radicais, entendeu? Era perigoso. Mas voltando, engana também assim, eles têm muita adoração, louvor, né? Lá em Gana eles se jogam no chão até, entendeu? Um piso de concreto, eu vi, né, olhei a irmã se jogando assim, no chão de cara, no chão, chorando, adorando, derramando lágrimas, falando língua estranha, assim, somos pentecostais, né? E eu falei, nossa, eu sou crente há tantos anos, eu nunca caí assim, nunca me joguei assim. Eu fiquei com vergonha aquela vez, tá? Então, hoje eu aprendi um pouco com os africanos, assim, eu tô numa igreja, se eu sinto de dobrar meu joelho, me dá igual, como diz o espanhol, né? Tanto faz o que pensam de mim, eu quero adorar a Deus. Então eu dobro meu joelho. Se eu tiver vontade de colocar meu rosto no chão, eu coloco meu rosto no chão. Eu tive numa igreja agora sexta-feira, aqui em Barcelona, em Catalunha, uma igreja que o pastor é da Califórnia, pastor Ralph. E ele pôs o joelho no chão, eu falei, nossa, também eu vou pôr, né? Já que ele pôs, põe. Vou seguir os pastores, né? Mas eu senti de me humilhar, sabe? Fui muito abençoado, chorei, derramei lágrimas, assim. Então, eu acho que a gente tem que aprender também com esse povo, assim, africano, no caso, essa parte boa deles é dessa entrega de adoração, Não há barreira. independente da roupa, se vai sujar a roupa, não vai sujar, se é maquiagem, né, quem usa maquiagem vai sujar a maquiagem. Você tem que adorar a Deus, né? Deus, ele é um coração contrito, um coração aquebrantado, Deus não despreza, né? Entendeu? Então, a modernidade faz com que a igreja perca um pouco da essência do evangelho, entendeu? Da E se vê essência. muito milagre na África. Então, Porque eu falo desde a minha perspectiva. Na Europa não vejo nada. é, Fala em milagre, 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 milagre. Curou da dor de cabeça. O paracetamol faz isso aí. tá. Ó, o que aconteceu? No Paquistão, vou dar um exemplo assim, eu tive uma experiência assim. Eu tava lá pregando, eu jejuava, orava bastante, porque tem que estar muito no espírito, né? Então, eu via a voz do Espírito Santo falando comigo claramente. Hoje em dia eu ouço, mas quando eu me consagro bastante, eu oro, eu ouço mais. Eu sou bem realista e sou transparente. Não adianta dizer que sou um santo homem de Deus, né? Uhum. Sou pecador, sou falho como qualquer um. Só que quando eu me consagro, busco, Essa humildade do Senhor é linda. quando eu começo a clamar a Deus mesmo, daí eu começo a entrar em Os comunhão. humildes herdarão o reino do céu. Então, daí eu ouço a voz do Espírito Santo e tal. Eu me lembro que na África, o Espírito Santo falou assim, ó, fala pra igreja que o Doutor Jesus vai passar aqui hoje. Doutor Jesus. E eu falei com o Salinho, eu pregava em espanhol, eu falei, Salinho, traduz agora o que eu vou te falar, mas certinho. Sabe por que que eu falo certinho? Porque às vezes eu falava em espanhol pregando e eu falava assim, mis hermanos, eu estou muito contento nesta noite para poder, eu vou predicar a palavra de Deus, não? E ele, urdo, né? E eu ficava olhando pra ele assim, ele ficava 1 minuto falando, né? Eu falei, será que eu falei tudo isso, né? Daí, então, no final das mensagens que eu preguei, eu fiquei 9 dias lá, nós pregava quase todo dia, né? Eu peguei e falei, Salim, dele, não, eu falei, quando eu falo assim, o teu idioma, o urdo, né? Ele traduz muito mais do que o português, o espanhol, né? Dele, não, é que eu aumento, não é que eu aumento, eu coloco algumas coisinhas mais para eles entenderem, né? Naquele dia que o Espírito Santo falou para mim, fala para a igreja que o Doutor Jesus vai passar aqui hoje. Daí eu falei, Salim, traduz exatamente o que eu vou te dizer. The Doctor Jesus come here tonight. Em inglês seria, Wow, né? amen. Doctor, Praise the Lord. amen. Daí eu falei pra ele e ele falou, né? Mas eu senti uma unção de Deus poderosamente. Eu falei, ó, todos os enfermos venham pra frente. E veio um monte de gente enferma. Daí que você falou, perguntou. Daí veio uma pessoa que comecei a orar, a mulher caiu endemoniada, na verdade. Ela começou a ouvir aqueles barulhos, se torcia as mãos, assim. E eu senti que, eu falei, isso aí não é de Deus esse negócio, né? Daí, Exorcismo ao vivo e Deus, direto. Deus, o Espírito Santo me deu tanta sabedoria que eu falei bem assim, ó, o Salim, chama 2 obreiros para expulsar o demônio,
Que eu não quero expulsar demônio, eu quero só abençoar. Quero só orar por enfermidade. Não Isso aí quero, não é minha praia. não quero ficar. Não, não, que eu não sabia o nome, como é que era, como é que não era, como é que expulsava. É outro país, outro idioma, outro tipo, né? E foi por Deus, porque o Espírito Santo deu sabedoria, porque eu ia perder muito tempo com ele. Tipo assim, entendeu? Eu creio que Deus. Enquanto tinha pessoas que queriam ser curadas. Exatamente. E quais são os milagres que aconteceram ali? Tá, no Paquistão, uma menina chegou pra mim, ela tirou um turbante, assim, que eles usam muito turbante, né? Mesmo que é cristão, as pessoas usam turbante. É a cultura É a deles. cultura deles, exatamente. Não é porque usa turbante que é muçulmano, Uhum. pode ser cristão também, porque cobriu o cabelo, Os indianos também fazem isso, isso, né? cobre o corpo, etc, né? Então, daí ela pegou e tirou aquele turbante, uma menina de 15 anos tinha uma bola aqui, sabe? Quando ela mostrou aquela bola assim, eu falei, você crê que Jesus pode te curar? Ela disse, não, eu creio, eu vim aqui para isso, tal, né? Então vamos orar, né? Eu comecei a orar assim, e Deus, pela misericórdia, assim, quando eu vou em outros países, assim, parece que eu recebo uma unção diferente, sabe? Fala francamente, assim, mais autoridade, algo diferente. Eu sinto assim, né, quando Deus faz, né? E o que aconteceu? Eu orei com fé, Michel, e clamei a Deus, tal, 3 minutos mais ou menos. Quando eu abro o olho, continua ali a bola. Daí eu falei, meu Deus, mas eu orei com tanta fé, o senhor falou que o senhor ia vir aqui. Naquela hora, quando você está no Espírito, é a melhor coisa que tem. O Espírito Santo tem todas as respostas para você. O Espírito Santo falou assim, ó, lembra de Naamã? Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado. Fala para ela que se ela crer em 7 dias vai desaparecer isso. Daí eu falei assim, Aí irmã, o senhor bugou minha mente agora. hã? Aí o senhor bugou minha mente agora. Como assim? Porque eu sempre tive 7 vezes, presente. né? Não 7 dias, 7 vezes, né? O Naamã desceu, né? Aham. Não, mas eu sempre achei e sempre vi Jesus curando as pessoas na Bíblia, quando você lê a Bíblia, a cura é imediata. Então eu nunca acreditei nesse negócio, ó, eu tô orando por você, mas Daqui 7 dias. daqui 7 dias vai curado. Ou se não, eu já ouvi pastores falando, não, tem milagres que são. Como que ele falou uma vez? Eu escutei um pastor falando. Quando passou lá no Mourinho, ele lavar pra curar. Sim, mas a cura foi imediata. Mas a cura Vai lá lavar. mas a cura foi imediata. Agora esse Tá. negócio, não, eu vou morar, mas a cura ela vai vir. Tá, mas, E agora o senhor falou isso, então, mas agora eu dobrou minha mente vou te agora. dar outro exemplo. É que, tipo assim, foi a experiência que eu tive. Cada um tem suas experiências com Deus e Deus, o Espírito Santo não tem vergonha. Quando você tá na direção dele, tá, ele mandou falar, fala. Eu já tive outras experiências, eu poderia contar, mas não tem Mas tempo. sem cortar, só para acabar isso aí dessa senhora que foi Tá. curada do. Então, o que aconteceu? Eu vou concluir esse detalhe. Ela pegou e eu falei, você crê que em 7 dias vai desaparecer isso aí do teu pescoço? Ela disse, creio. Eu falei, então receba em nome de Jesus. Eu fiquei 9 dias lá no Paquistão. Antes de eu ir embora, ela foi curada. Ela mostrou, pastor, saiu, desapareceu. Saiu. Tá? Outro exemplo, uma irmã estava lá, nós oramos por uma irmã e a irmã com dor nas costas, lá, chorando de dor. Daí nós oramos com o pastor, oramos e fomos lá para casa. A irmã melhorou um pouco, tal, fomos para casa. 4 da manhã chama nós dois de novo. Pastor Silas, ó, a mulher tá com dor, mas tá reclamando. Eu falei com o Salinho, falei, ô Salinho, é o seguinte, nós vamos lá voltar, mas agora não vai ter 10 minutos de oração. Vamos orar até Deus fazer um milagre. Daí foi que eu dobrei meu joelho, ele avisou todo mundo que estava na casa, terra de chão batido, entendeu? Muito pobre. Eu falei, ó, vamos orar agora, mas não tem horário, vamos dobrar o joelho agora, não tem horário para levantar. Daqui meia hora, 1 hora, 2 horas, até Deus fazer a obra. E eu chorei para Deus assim, eu comecei a falar em português, né, que é meu idioma, né, que é mais fácil, assim, eu me sinto melhor falando em português. E eu orei, falei, Deus, olha aqui, Senhor, essas pessoas são muito pobres, eles não têm dinheiro, Senhor, por favor, faz um milagre, faz uma cura, Senhor. Mas chorei. Daí Deus me deu uma visão de um anjo entrando na casa dela, sabe? Eu creio em visão, que é bíblico, né? Profecia, tá na Bíblia, então eu creio nos dons espirituais, né? Entrou aquele ser de branco, passou por detrás de nós, eu com o olho fechado, orando, chorando, falando em língua ali. Ele veio e colocou a mão nas costas dela, sabe? E a irmã parou de gritar de dor, parou de gritar de dor, e foi curada, entendeu? Na Quanto hora. tempo? Quanto tempo Isso. foi isso? Quando eu tive no Não. Quanto tempo de oração? vamos chutar 1 hora de oração, mais ou menos. Entendeu? Caraca, Para que houvesse esse milagre. E a uhum. irmã é obreira da igreja até hoje. Entendeu? Cara, que legal. Né? Pastor, Não, eu posso contar só do se não, fica Gana? à vontade, fica à Não, vontade. só Não, tem. é que eu tô falando, eu falo por tempo do senhor, mas se o senhor Não, tem tempo, não, eu toca o tenho barco. tempo. Já mudei a minha programação, né? Você viu, né? Que eu Toca o mudei? barco, então. Então, sobre Gana, né? Um testemunho que marcou bastante foi esse aqui, ó. Bom, dois, mas eu vou contar só dois. Tem mais, mas eu vou contar só dois, tá? Teve um irmão que ele veio com 15 anos lá, a irmã trouxe ele na nossa igreja, trouxe, olha, ele acorda de madrugada e sai correndo pelas noites aí na África, em Gana, sabe? Tipo assim, o espírito maligno entra no corpo dele e sai, fica a noite inteira correndo, agitado aí.
sabe? Ninguém sabe o que que ele faz, não para. É um demônio que pega ele, né, e vai embora. Ela trouxe ele na igreja. Na África, irmão, irmão Michel, eu orava para glória de Deus. Eu não sou nada, mas Deus é tudo na minha vida, na verdade, né? Mas como era um país que era um país muita feitiçaria, macumbaria, muitas coisas assim pesada, então eu orava todo dia 1 hora, todo dia, durante um ano que eu fiquei lá. Consagrava sexta, sábado e domingo, da meia-noite até meio-dia, direto, entendeu? Então eu estava bem santificado, eu estava bem espiritual, vamos dizer assim, entendeu? Vou falar a verdade. Então eu tinha muita comunhão com o Espírito Santo, Deus mostrava as coisas e falava. Daí nós oramos por esse menino de 15 anos, repreendemos esse espírito de loucura, o espírito que fosse, e nunca mais ele saiu de casa, foi curado instantaneamente. Outro caso é uma irmã lá, se chama Josephine, né? E o marido dela é Peter. Eles são hoje os pastores. Bom, eles eram, quando eu saí de lá, os pastores da igreja lá, entendeu? Uhum. Eles me ajudaram muito lá na igreja, né? E ela fazia 8 anos que estava com o marido dela e não tinha filhos. No Paquistão, na África, se a mulher não tem filho, é uma mulher infértil, o cara quer trocar de mulher, entendeu? Porque ele, não, você não me dá filho, então você não tem valor, você... Descendência lá é muito importante. Isso, exatamente, é a cultura deles, né? Uhum. No Paquistão também teve jovens que vieram me procurar e falaram que queria separar por causa da mulher, 2 anos casado, não tem filho, nós oramos, a mulher ficou grávida, aconteceu. Nesse caso aí que chegou a Josefine para mim, ela é membro da nossa igreja, ela pegou uma criança correndo assim, me foi no altar, no meio do culto assim, pastor, eu quero um desse aqui, pastor, eu quero um filho, tal, tal, clamando, sabe? E qual que é a cara do senhor nesse momento? Então, daí eu senti, outra experiência que eu tive com Deus foi essa, compaixão. O que que Jesus sentia? Jesus sentia compaixão das pessoas. Esse é o segredo para que o milagre aconteça. Compaixão é o Compaixão, sentimento de você se sentir no lugar de outra pessoa. exatamente. Você falou bem certinho. Você tipo assim, a pessoa me dá uma esmola. Daí você pega e fala, puxa, se eu tivesse lá pedindo uma esmola no lugar desse cara, como que eu me Isso é a sentiria? compaixão. Isso é compaixão. Então eu senti compaixão dessa irmã e eu peguei e falei para a igreja, ó, como é que para o culto, né? Eu falei assim, irmão, vamos ficar ali em pé, vamos fazer uma oração. Chamei a missionária Ruth, minha esposa colocou a mão na barriga dela, eu coloquei a minha mão por cima. Obreiros, vem aqui, não era nem obreiros, mas eu fui discipulando lá uns obreiros, que hoje são obreiros lá. Vem aqui, vamos me ajudar em oração, que eu não quero orar sozinho. Começamos a clamar. E parou o culto, mudou a liturgia do culto, foi intercessão e clamor. E eu me lembro assim, Michel, eu falei assim, Deus, o Senhor criou o céu, criou a terra, criou o universo, né? Eu comecei com Deus lá em cima, né? E Uhum. fui descendo para a terra e descendo, Senhor, olha para essa moça, aleluia. Senhor, ela não tem dinheiro, Senhor. Tem pessoas que fazem inseminação artificial, mas ela não tem. Só o Senhor mesmo. Sabe? O Senhor criou ela, o Senhor formou ela. Toca no útero dela agora, né? Agora, agora. A igreja, não, né? E ela pegou e ela sentiu algo de Deus, tal. Amém. Passou uns 8 meses, mais ou menos, a irmã engravidou, sabe? E lá na África é o seguinte, Moçambique também, eu tenho amigos pastores que estão fazendo missão em Moçambique. O Ministério Coinonia faz missão em Moçambique também, né? E de Londres também faz, Ministério Coinonia de Londres faz missão em Moçambique. Na África, quando uma pessoa, se você for lá, Michel, e você ajudar alguma pessoa, dar uma moto, ou fazer alguma oferta missionária lá, um casal que tiver um filho vai colocar o nome de Michel, Ah, é? entendeu? O Porque, senhor tem um monte de não, Silas lá, não, então. que eu saiba só um, né? Mas eu digo assim, ó, na África tem, engana, né? Eu tenho, aplica meu telefone. Eu tenho só um filho lá, porque esse meu filho, bom, filho assim, espiritual, que eu digo assim, porque o casal esse falou assim, ó, se nascer menino, vai se chamar Silas. Se for menina, vai se chamar Ruth, que é o nome da minha esposa, Uhum. como uma honra para nós, né? E nasceu um menino. E o abençoado, que eu digo assim, ele colocou até o nome, ó, meu nome é Silas Martins Campos, né? Ele colocou Silas Martins e Al Boate. Eu falei assim, nossa, até o sobrenome, sabe o sobrenome, né? Ah, mas ele colocou porque ele gosta de mim, né? Até hoje eu tenho contato dele, nós conversamos por mensagem. Daí depois passou mais um ano, a irmã engravidou de novo. Eu falei, nossa, acho que oramos demais, né? Clamamos, clamamos muito, a irmã agora é só filho e filho, né? Mas isso é brincadeira minha, só para descontrair e Sim, tal. sim, 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 A sim. oração nunca é demais, entendeu? Nunca, nunca. Mas a irmã engravidou e nasceu outro menino. Só que dela colocou o nome de Charles. Charles é o pastor atual da igreja lá, entendeu? Uhum. Então eles são. Ele é de lá mesmo de Ele é Gana? de lá. Ele é de lá. Uhum. Caramba. É que sobre missões eu acho bem interessante assim, quando o missionário vai para um país, ele faz a obra, Jesus disse, ir e fazer discípulos, né? Então você fazia o discípulo e depois você vai para outro país e deixa eles cuidando, porque eles sabem da cultura deles, né? Durante um ano que eu estava lá, eu sempre preguei com a roupa deles. 2 vezes eu preguei de terno.
terno e gravata, que é o estilo assembleiano, ou, né? Mas só foi 2 vezes também para nunca mais. Porque quando você veste a roupa dele, que nem aquilo, com a camiseta aqui, né? Diga-se de passagem, veio, A veio caráter, né? a caráter lá, ó. Eis-me aqui, Envia-me envia-me a mim. isso pro mundo, né? Aham. Então, quando Isaías disse, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, eu notei isso no Paquistão e na África, quando você se veste com a roupa deles, quando você come com a mão, né? Você senta no chão como eles, você come a Você já comida faz deles, parte, já. eles te aceitam muito mais do que você ficar, eu sou do país tal e tal, entendeu? Você esquecer da tua cultura, e entrar na cultura deles, comer pimenta. E foi difícil isso pro senhor? Não, não, porque o meu chamado, assim, é um chamado específico para missões, eu me Sai adapto, natural. eu adapto com qualquer pessoa. Eu tive em Londres uma vez, andando na rua, eu encontrei um cara, homeless, né, que fala, né, porque homeless é o cara de rua, né? Uhum. Então eu vi ele com barba, assim, tomando café, né, e o café com leite, e a barba dele grudava ali, e ficava aqueles pingos, sabe como? Ai, minha familiar. Então, e eu me lembro que eu passando na rua, assim, já aconteceu umas 3 vezes comigo, Michel. Eu tô andando na rua e daí minhas pernas começam a pesar, sabe? Como fosse, literalmente, peso de peso, eu não consigo andar. Parece que eu quero andar assim, diante de Deus, sabe? 3 vezes aconteceu na minha vida. Então, eu paro, é Deus que quer que eu evangelize aquela pessoa, entendeu? Aconteceu aqui na Espanha, aconteceu em Londres, e eu peguei, parei e fui falar com esse homem, né? Daí eu peguei, já me abaixei, porque quando você quer evangelizar, você fica lá em cima, o cara tá lá embaixo, você abaixa no nível dele. E comecei a conversar, Jesus loves you, God have one purpose in your life, God chose you, em inglês, né? Uhum. Só que eu até, Michel, até me admirei, porque o meu inglês saiu muito melhor do que eu pensava. Mas não era porque era o Espírito Santo que me fez falar bem inglês para que aquela alma escutasse. E ele é australiano. E ele pegou e começou a gostar, encheu o olho de lágrima e tal. Daí ele, oh, you're a good man, você é um. Você é um. Né? Ele falou assim, ó, você é um bom homem e tal. Daí ele pegou e falou, quer um pouco de café? Daí eu falei, meu Deus. Ai, ai, ai. Não, naquela hora eu pensei assim, se eu não tomar, ele vai achar que eu tô rejeitando ele. Daqui esse copo. Peguei, pai, Jesus abençoe esse copo, penso na mente, né? E peguei, tomei. Quando eu tomei aquele copo, ele levantou e me deu um abraço. A true friend, você é um verdadeiro amigo, né? Me abraçou, deu aquele cheiro, né? Deu aquele cheiro assim, tá. Mas quem tem compaixão, quem tem amor, o amor, 1 Coríntios 13, né? O amor tudo suporta, o amor é longânimo, é benigno. Então, quando você tem um amor no coração, você não vê a roupa da pessoa, você tem barba com barba, você é a cultura das pessoas, né? Você ama, assim como Deus nos vê. Uhum. Eu sempre, quando eu sou convidado para pregar, né, trazer a palavra, assim, eu sempre falo assim que Deus não se preocupa com teus olhos azuis, quantos idiomas você fala, se é boliviano, se é brasileiro, se é equatoriano, se é americano. Deus está preocupado com o teu coração. Coração contrito, quebrantado, Deus gosta. Deus não despreza, né? Então, muitas vezes nós, ser humano, miramos a aparência, na verdade, né? Mas quando você descobre que não é a aparência o que vale para Deus, você começa a pensar como Deus, né? A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo também, né? Uhum, Então, exato. então temos que tentar agir, tentar pelo menos imitar Cristo, né? O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de... O Paulo, né? Como eu sou de... Imagine você chegar num nível de espiritualidade, É Michel. isso que eu li. E quando eu li essa passagem, eu peguei e parei. Eu tenho até apontado na Bíblia essa. O cara tem que ser muito, desculpa a palavra aqui, fodástico, pro cara chegar e falar: não, não, ó, sejam imitadores de mim, meu brother, como eu sou de Cristo. Tem Isso, que ser. Mano, imagine o nível do cara. verdade, né? Então, ontem o pastor, na igreja que eu estava, o pastor pregou sobre Paulo, sabe? E eu me admirei muito mais, eu já conheci um pouco da história, lógico, mas eu fiquei assim, mais assim, impactado com a palavra, né? O pastor pregou ontem. Só que o que eu comentei também com o pastor, nós conversando, eu comentei assim, ó, o Paulo foi a época dele, foi o tempo dele. Hoje Deus tem quem? 2024, Barcelona, Michel, Deus tem o Paulo, Deus tem um pastor. Eita, Paulo, Deus tem, Deus tá perdido comigo, Deus tem hein? um pastor Leandro, né? Na verdade, Deus tem um pastor Leandro, O que é o pastor pastor Leandro. presidente, que é um servo, um homem de Deus, né? Conheci ele num retiro também, que nós conversamos, né? Então eu digo assim, nós somos a geração do tempo de agora, entendeu? Então nós temos que buscar de Deus mais, santificar nossa vida. A Bíblia diz, buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia é a Bíblia, né? Não tem como mudar, entende?
Então nós devemos, assim, descobrir com Deus qual que é o propósito, qual que é o chamado que ele fez para a nossa vida. Que nem esse teu trabalho aqui é um trabalho muito bom. É um trabalho que, isso aqui, o que nós estamos falando aqui vai servir para evangelizar muita gente, entendeu? Pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, pessoas que já passaram por aqui também, que vão passar ainda. Então, quem sabe essa é a tua missão. O Paulo tem outra missão, eu tenho a minha missão como missionário. De repente, você não tem coragem no Paquistão, porque lá se corre risco de vida. Só que, como o apóstolo Paulo diz, morrer é ganho, né? Yeah. Então, eu particularmente, assim, se eu morresse hoje e for salvo, eu tô feliz, entendeu? Eu não tenho medo de morrer, entendeu? Só que daí... Mas, Na verdade, nesse prisma, a morte é uma amiga, né? se eu morrer em Cristo é ganho, né, na verdade. É. Seria mais coisa. Caramba. Pastor, não, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor apontou alguma coisa? Quer falar Não, algo mais? não, eu tentei apontar, mas como, tipo assim, a conversa é bem aberta, Aham, tranquila, né? Tem que falar o que Deus vai aham. dando, né? E falando. Você ia perguntar do versículo, né? Pois é, isso que eu ia falar pro senhor. Tá. Qual é o versículo da Bíblia que o senhor acha mais bonito? O senhor gosta, assim, o senhor, nossa, esse versículo é topzera. Tá bom. O versículo é o Peraí, seguinte. só um momento. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí. Ah, isso não é verdade. Hã? Esses caras aqui, ó, eles foram os primórdios comigo, Pastor Silas. Ah, é? Aham. Joe e Duca, esses caras aqui, Começaram? sem Mas, eles eu ó, pouca coisa faria. ah, é? O Joe e o Duca atrás das câmeras aqui, ó. Meu Deus do céu. Que bom, né? É nóis. Pastor, qual é o versículo bíblico que o senhor assim mais gosta? Então, um dos que mais me chama atenção, eu até pensei assim, tem vários, né? A Bíblia, ela é repleta de Fi- versículos. Fica aí, mano. A gente já tá acabando já, 10 minutinhos a gente acaba. Desculpa, pastor. É Não, que esses caras aqui, eles são meus irmãos. é, Eles né? são, nossa, fiquei Então, feliz aí, meu coração abriu. amém. Então, Desculpa. hoje Deus está te surpreendendo, né? Trazendo Não, pessoas. hoje são muitas emoções, Roberto Carlos. Amém. Muitos detalhes, muitas emoções. Demais, demais. Mas é o seguinte, ó. Quando eu tava indo para o Paquistão, eu me lembro que eu estava dentro do avião, o Espírito Santo falou sobre esse versículo, né? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e que há de vir sobre vós. Vamos ler de novo lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando eu estava no avião, o Espírito Santo tocou no meu coração sobre esse versículo, que eu estava indo até os confins da terra, porque eu sou brasileiro, na verdade, né? Uhum. Nós estávamos atravessando do outro lado do mundo aí para evangelizar, fazer a obra de Deus, né? Evangelizar. Então, esse versículo me tocou muito no coração. Mas eu tenho esse versículo que eu sempre gosto dele, quando eu tenho oportunidade eu falo, é 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, que nós Amém. possamos continuar sempre firmes e constantes, não é ser crente só no domingo, só na segunda-feira, só na terça. Firmes e constantes, sempre, Em todo contínuo, momento. em todo momento. Aonde você for, no teu trabalho, no ônibus, nós somos testemunhas vivas do Evangelho, né? E eu já aprendi sobre isso e tento praticar. O Evangelho é mais prático do que teórico, para mim. Uhum. Na minha visão, Não, faz todo na sentido. minha percepção de cristão, é 80% prático e 20% teórico. Ou seja, nós temos mais que praticar o que nós falamos e pregamos e viver, deveríamos viver, do que você fala. Porque se for o contrário, é hipocrisia, né? Isso, exatamente. Então, ser firmes e constante, firme é uma coisa. Ó, essa mesa não está firme, né? Não, ela tá bailando aqui. Tá. Daqui a pouco ela sai dançando. Isso, então tem que estar firme na presença do Senhor. Pode vir vento, tempestade, problemas. Todos nós temos problemas, né? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, eu tenho meus problemas particulares com família, etc. Todos nós temos. Então, mas não deixar com que os problemas da vida venham te impedir de fazer a obra de Deus, venham te impedir de cumprir com o teu chamado, venham te impedir que você faça a missão que Deus te deu para você fazer. Uhum. Todos nós temos uma missão. Jesus veio, cumpriu a missão. Jesus foi o primeiro missionário, né? A primeira agência missionária foi criada no céu, né? Deus enviou Jesus, tal, ele cumpriu, o Pai está consumado. Agora Deus mostrou o amor dele para nós, através do filho dele, Jesus, né? Correto. Agora nós temos também que demonstrar esse amor para ele, com nossas atitudes, com nossa maneira, dedicando nosso tempo para ele, servindo a ele, Uhum. entende? Então, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão,
né? Até mesmo um copo de água que você der para uma pessoa com amor no Senhor, você vai dar um copo, que nem um copo de água, não deu tempo nem de tomar, né? Uhum. Mas, por exemplo, se você me deu com amor, vai ter galardão. Agora, se você, ó, olha aqui o copo de água que eu tô dando aqui pro Michel, olha, estão vendo aqui um copo de água. Então você está fazendo para se aparecer já, né? Uhum. Então já não é tão Uhum. aquele amor verdadeiro, entendeu? Então a É. gente tem que ter essas consciências, assim, de fazer para Deus, a glória é para Ele, tudo vem dele, nós não somos nada, né? Sem Ele não fazemos nada. Sem o Espírito Santo é impossível fazer a obra missionária, entendeu? Uhum. Nós dependemos dele e, e vai fechar, assim, eu queria fechar com o último testemunho. É, isso que eu ia falar agora. Eu ia falar o seguinte: sempre no nosso podcast nós deixamos 2, 3 minutinhos para dar uma última palavra Uhum. para as pessoas que nos escutam, para as pessoas que nos ouvem. Aleluia, então. Então, o senhor toma esses 2, 3 minutinhos, olha em especial para essa câmera ali, que está focando no senhor, Tá bem. e dá essa palavra que sai do fundo do coração do senhor, inspirado pelo Espírito Santo, para o nosso público aí, para a galera que nos ouve. O senhor tem Três. 2, 3 minutos, 4 minutos, o tempo que o senhor Tá. achar melhor, o tempo que o Espírito Santo tocar no coração do senhor. Essa câmera aí, ó, é o Uhum. senhor e a galera que nos ouve. Então tá bom. Então eu quero comentar, esse testemunho que eu vou comentar agora, veio no meu pensamento. Ó, eu anotei duas coisinhas aqui que eu ia falar. Não deu tempo, então realmente tudo que você vai falar agora é o Espírito Santo de Deus que faz nos lembrar, né? Uhum, E veio no meu coração falar isso, esse testemunho. Aconteceu que eu estava na África em 2019. Isso é certeza porque foi o ano da pandemia. Foi por causa da pandemia que nós voltamos para Londres na época, né? uhum. E fechou o aeroporto, e daí ninguém entrava, ninguém saía. Em março de 2019, o aeroporto de Gana fechou e só abriu em outubro. E nós saímos um dia antes, entendeu? Deus nos livrou assim, de ficar preso lá, na verdade. Mas eu estava na África lá, e eu me lembro que minha esposa tinha uma irmã dela que estava em São Paulo, e a irmã dela tinha câncer, né? Então daí ela pegou e viajou de São Paulo, da África para Londres, para São Paulo, e foi ver a irmã dela, Cecília, que é uma missionária também, cuidou dela, tudo lá, e Deus curou ela do câncer, porque minha esposa saiu lá da África para visitar ela, ajudar e cuidou dela, muita oração também, e Deus curou. Muito bem. Meu filho ficou em Londres, meu filho foi com a minha esposa, e eu fiquei na África, Michel, sozinho, entre aspas, né? Eu e Deus, né? Só que quando eu fiquei na África, eu ia orar de madrugada. E era um chão de concreto, sabe? E eu comecei a orar de madrugada, assim, a 1 da manhã, 2 da manhã, eu dobrava meu joelho e começava a clamar a Deus. E eu me lembro que eu estava sozinho, luz apagada, e eu orando para Deus e clamando, orando. De repente, eu reclamando para Deus, né? Eu falei, Deus, eu tinha minha casa em Londres, meu lugar em Londres, eu tinha carros, eu tinha uma vida boa, né? E agora eu tô aqui, o Senhor mandou eu vir para cá, eu obedeci o Senhor. A minha esposa está no Brasil, meu filho está em Londres, agora eu tô sozinho aqui, meio que murmurando, na verdade, né? Clamando a Deus, mas murmurando em oração. Nisso eu vi uma voz, Michel, nitidamente eu vi uma voz como nós estamos conversando, assim. Uma voz que dizia assim, ó, fui eu que te trouxe aqui, sabe? Aquela voz de autoridade, assim. Eu pensei assim, mas ué, eu só tô sozinho, como que eu vou ouvir uma voz, né? Então daí eu falei assim, eu vou perguntar então, né? Se é Deus ou não, quem que é, né? Daí eu falei bem assim, quanto tempo eu vou ter que ficar aqui, né? E daí o Espírito Santo falou bem assim, ó, fique o tempo que for necessário, sabe? Então, eu falei, nossa, realmente, quando você pergunta, eu falei com a minha boca, né? E eu ouvi ele falar, entendeu? E daí nessa foi uma das maiores experiências da minha vida sobre isso, que eu peguei, eu pude ouvir o Espírito Santo. Então eu quero deixar esse testemunho para os irmãos, para as pessoas que estão ouvindo aí no YouTube, né? Que o Espírito Santo ele não é exclusivo só de pastores de nome, pastores né? O Espírito Santo é para todos aqueles que buscam a Ele, certo? Então essa experiência eu conversei com ele, perguntei várias coisas que aconteceram na minha vida, coisas que passou, mas eu fiquei 3 horas ali, sabe? 2 horas orando, 1 hora conversando, sabe? Foi uma das maiores experiências da minha vida. Depois foi tão real aquilo que eu pensei assim, será que foi real realmente, né? Tô fechando já o testemunho. Eu me lembro que eu peguei e falei assim, passou uma semana e meia, eu falei, vou tentar de novo, vou ver se é real isso, né? Daí eu coloquei um tapete no chão, coloquei minha Bíblia, coloquei o lenço para chorar, né? Coloquei, vi o relógio, comecei a orar a Deus. Eu tava sozinho na época, né? Minha esposa tava viajando e tal. E eu comecei a clamar a Deus de novo, tá? 15 minutos de oração, meia hora de oração, e tal, 1 hora de oração e nada, né? 1 hora e meia de oração. Quando chegou 2 horas, ele veio. Eita. Aleluia. Glória a Deus. Ele veio conversar comigo de novo. Então, no meu caso, para mim, tem que ser 2 horas orando para ele vir conversar.
Aleluia, né? Glória a Deus. Então, eu quero deixar esse testemunho para você que está ouvindo aí. Cada um é cada um. Quem sabe você ora 1 hora, o Espírito Santo de Deus já vem falar com você, porque depende da necessidade, depende da urgência de você, da tua resposta, da tua vida, do teu problema. Mas fechando, o que eu quero dizer para você é assim, ó, busque o Espírito Santo, converse com ele, fale com ele é real. Eu pude ouvir, eu falo, converso com ele conversa comigo. Quando eu estou muito assim em comunhão, quando eu estou em consagração, ele se manifesta na minha vida e ele é real. Então, às vezes nós oramos para Deus, oramos para Jesus, mas esquecemos do Espírito Santo, né? Não conversamos com ele. Ele é o nosso intercessor, é o nosso consolador, é o nosso companheiro, nosso amigo, né? Quando Jesus foi para o céu, ele disse: Não vos deixarei órfão, vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, certo? Uhum. Então é isso. Então, essa experiência não é só para mim, não é só para o Michel, é para todos aqueles que buscam a Deus. Se você buscar Deus, o Espírito Santo vai se manifestar na tua vida também. Legal. Pastor Silas, muito obrigado Amém. por esse 1 hora e meia, quase 1 hora e meia que tivemos Certo? aqui. Muito obrigado por ter vindo, né? No meio do caminho, no meio do convite, houve um problema, né, com a mãe da senhora, com a mãe do senhor que veio a falecer há pouco tempo, né? Isso. Uma semana passada, Na né? semana Dia 1º passada. de maio. Hoje é dia 10 ou 11? Hoje é dia. Não tenho certeza, estou perdido aqui, já ver que dia que é É. aqui, né? Dia 11, hoje é dia 11. Então, hoje é 11, faz 10 dias que minha mãe faleceu no Brasil, eu tive lá e agora voltei, né? Então, justamente nesse dia, nós havíamos já marcado o podcast, teve que Isso. cancelar. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, né? Eu tenho muitos bons recordes do senhor, da irmã Ruth. Amém. A Elisama, nós temos contato hoje em dia, a Elisama, né? E também Luiz Henrique. o Luiz Henrique, boas lembranças também. E mais que nada, eu queria agradecer a galera que nos está assistindo. Queria agradecer a vocês e pedir humildemente aí que vocês dêem um like, que vocês compartilhem, que vocês curtam esse vídeo, se possível, compartilhar com a galera, né? Fazer o tal do tríplice, comentar, curtir e compartilhar. Mais que nada, nós ficamos para o próximo podcast. Muito obrigado aí a vocês e nos vemos na próxima semana ou daqui 2 semanas. Já veremos quando será o outro. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, pastor Silas. Amém. Um abraço.